e falando, linkando ali com o que o Gui estava falando, realmente o que eu trago para vocês aqui é um presente, porque acaba por ser uma mentoria, uma aula de mentoria para vocês. E hoje a minha sessão de mentoria é R$ 300, quem faz mentoria comigo sabe. Então, vocês estão ganhando essa aula de mentoria. E reforçando aquilo que eu falei ali no início, que o mais bacana é que eu vou trazer uma experiência minha também, o que tem dado certo, o que não tem dado certo. Porque isso é muito importante, né? A gente falar aquilo que realmente dá certo com a gente e aquilo que você testou que não deu certo. Porque muitas coisas a gente ouve falar e vai testar, e com a gente não vai dar certo aquilo ali. E também tem que saber o porquê não dá certo, o que está por trás. E é um pouco disso que eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Então, vamos lá. A gente vai planejar os próximos 12 meses. Lembrando que, vou começar falando para vocês, que eu fiz RH e eu estudei muito sobre planejamento estratégico dentro do RH. Então, nós temos três tipos de planejamento. Tem o planejamento de curto prazo, o do médio prazo e o de longo prazo, tá? E o de curto prazo, geralmente, é de 6 meses a 1 ano. Depois, o de médio prazo é até 2 a 3 anos e longo prazo de 5 anos em diante. Então, o que nós vamos trabalhar aqui hoje é um planejamento de curto prazo, que seria dos próximos 12 meses. Eu, Michele, costumo trabalhar planejamentos anuais. Eu costumo trabalhar sempre em 12 meses. Claro que eu tenho desejos e sonhos que eu tenho consciência que vai demorar um pouco mais. Até porque tem coisas que não tem como ser antes. Por exemplo, eu sonho em me formar e eu sei que a minha formação de psicologia ainda falta alguns anos para eu me formar. Então, realmente é um planejamento de longo prazo, tá? Então, tem coisas que a gente precisa ter bem essa noção, mas nós vamos chegar lá. É só para vocês já ancorar que vocês estão aqui fazendo um planejamento de curto prazo. Então, a mente de vocês já vai trabalhar com a ideia de que é curto prazo. E esse curto prazo é de 6 meses a 1 ano. Então, sejam muito bem-vindas. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o que eu quero que vocês reflitam muito durante esse workshop, tá? Porque as reflexões, elas nos trazem... Só um pouquinho, me chamou João. Tá? As reflexões, elas fazem a gente analisar, elas fazem a gente trazer respostas. É muito importante a gente refletir sempre. O meu caminho até aqui, o que eu passei, tá? Sem julgamento, é só refletir realmente. Como eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Essa clareza, ela é imprescindível para qualquer ser humano. E então, o que eu trago aqui para vocês é o que te impede de colocar em prática os seus planejamentos, ou então o seu planejamento nos próximos 12 meses. Aí eu quero que você lembre, no passado, na sua vida, algum planejamento que você fez que não deu certo e o porquê que não deu certo. O que aconteceu? Foi externo? Você não soube gerenciar aquela diversidade? Você não teve a flexibilidade de mudar? Você procrastinou? Olha o que está aqui, ó. Procrastinação, não tem clareza. Você deixou para depois, o tempo foi passando e você acabou não colocando aquele planejamento em prática. Às vezes acontece de as pessoas planejarem várias coisas sempre e elas sempre caem no mesmo erro, no mesmo ciclo de ter as mesmas atitudes negativas e acaba por não conseguir. Então, qual é o seu desafio ao colocar um planejamento em prática? A gente vai chegar no planejamento no passo a passo. Mas antes, eu quero que fique bem claro para vocês que não adianta nós planejarmos, nós colocarmos um passo a passo, o que eu quero, o que eu não quero, sendo que tem os empecilhos que impedem as pessoas. E cada uma de nós precisa ter clareza qual é o seu empecilho pessoal, qual é o seu sabotador pessoal. Não só de colocar um planejamento, mas que ele acaba impedindo até coisas menores, até ações menores, tá? Então, pode ser a procrastinação, você sempre deixa tudo para depois, a falta de clareza, você não tem claro e aí você fica perdida e o tempo vai passando e você não sabe para que lado vai. E a gente, quando não tem clareza, a gente se sente perdida. Quem está no grupo já há dias, desde o início, né? O grupo foi criado na semana passada, na segunda ou terça passada, e aí eu fiz um vídeo
Eu tô aqui na praia, num apartamento da praia, eu até fiz um vídeo aqui, quem viu ali uma natureza muito bonita, lembra do vídeo que estavam os passarinhos ali? E eu falei para vocês que ali já estava começando o workshop, na verdade. Eu falei para vocês que quando a gente não tem clareza, a gente se sente perdida. E o que que lá no filme lá da Alice no País das Maravilhas, o que que o coelho falou para Alice quando a Alice perguntou qual caminho seguir? E o coelho respondeu: quando a gente não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Então, a pessoa, quando não tem clareza, ela está perdida, ela acaba tomando qualquer caminho. E depois ela se arrepende. E depois ela tem que voltar de novo e trilhar um outro caminho, porque ela não tinha clareza, ela não tinha claro as coisas na mente dela. Outra coisa também que impede um planejamento é as distrações. As distrações, elas podem ser inúmeras. Geralmente, elas vêm de hábitos ruins também, ok? Distrações, excesso de celular, excesso de conversas que não levam a nada, muitas vezes, relacionamentos ou pessoas que a gente mantém e que acaba fazendo com que a gente perca o foco. Tem vários tipos de estações. Netflix, hoje em dia, né, as séries, eu raramente assisto uma série. Quando eu assisto, geralmente é porque eu quero muito ver o que está passando aquela mensagem. A última que eu assisti foi a da Verônica, que falaram muito, eu fui ver como é que era, mas eu já sabia que era algumas horas que eu ia tirar para estar ali, então a gente tem que ter um cuidado, né, com as distrações. Porque quando a gente se distrai, a gente sai do foco. E foco, é energia, é pensamento, é atenção para uma única coisa naquele momento da nossa vida, tá? Então, a falta de autoconfiança, principalmente, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre autoconfiança. E como eu falei aqui para vocês no começo do workshop, eu já estou indo para uma década com trabalho com mulheres. E estou muito feliz porque tem várias clientes minhas aqui no workshop, clientes, amigas, mulheres que eu estou conhecendo agora. Então, estou realmente feliz, mas um ponto-chave que eu venho trabalhando com a maioria, não vou dizer todas, mas com a maioria dessas mulheres ao longo desse tempo é a autoconfiança. Ela é imprescindível, porque se eu tenho autoconfiança e eu crio a minha organização, eu desenvolvo uma liderança, eu desenvolvo outras habilidades, eu coloco o meu planejamento em prática. Agora, se eu não tenho autoconfiança, eu vou me sabotando, eu vou criando medos, e aí eu minto para mim mesma, e aí eu crio historinhas, eu crio mimimis, e não coloco em prática, porque por trás daquilo ali falta autoconfiança. Para tudo, tá? Para um planejamento, para um relacionamento, há mulheres que não se relacionam bem, porque não se sente autoconfiante de estar com um parceiro legal. Então, eu poderia ficar aqui horas contando histórias que eu já ouvi, e até as minhas próprias histórias, sobre o que a falta de autoconfiança impede, sobre o que você deixa de viver na sua vida por não ter autoconfiança, o que você deixa de realizar. E vocês sabem do que eu estou falando, porque assim como eu também, vocês tiveram momentos, ou têm, ou estão tendo, onde não se sentem com autoconfiança para fazer acontecer na vida de vocês, em qualquer área. Área financeira, montar um negócio, se relacionar com alguém, às vezes até expor a sua visão, a sua ideia no meio de um grupo, numa reunião, enfim, né? Poderia fazer aqui uma lista infinita. Outra coisa, não ter organização, tá? Então, eu falei para vocês também, para você, vou falar você, para você sentir que eu estou falando com você mesmo, ok? Eu falei para você aqui no início que eu ia trazer experiências minhas. E essa palavra organização, para mim, ela é imprescindível na vida de um ser humano também. Ela é necessária. E eu falo por mim, tá? Na verdade, eu tenho uma essência de organização. Sempre gostei. Meu guarda-roupa, quando era criança, era uma habilidade que eu tinha. Era organizado, meu material, as coisas, eu sempre gostei de organizar. Porém, eu nunca fui de planejar com muita antecedência. Mas teve momentos na minha vida onde eu tive crises de ansiedade, já compartilhei isso em lives há 10 anos atrás. Tanto que hoje eu trabalho muito a ansiedade com as mulheres, porque eu sei de onde veio, eu sei como eu tratei a minha ansiedade, eu sei tudo que eu passei. Então, foi uma experiência que acredito que Deus permitiu para que eu pudesse trabalhar hoje com as mulheres, tá? E nessa crise de ansiedade, eu comecei a perceber
que eu estava me preocupando exageradamente com coisas que nem tinham acontecido ainda, com coisas que talvez iriam acontecer daqui 30 dias, daqui um mês, daqui um ano. E aí, na época, em seguida que eu tive essas crises, foi onde eu entrei no desenvolvimento humano, e tomei na época comprimidos só um comprimido por dia durante um ano, e depois eu entrei no desenvolvimento humano, minha filha era muito pequenininha ainda, isso já vai fazer 10 anos, e assim que eu entrei no desenvolvimento humano, que eu me formei em coach e tudo, eu comecei a entender que eu poderia mudar o meu estilo de vida, mudar a minha mente, começar a tratar essa ansiedade sem medicamentos, e assim foi. E aí, eu desenvolvi mais ainda a habilidade que estava um pouco adormecida minha, que é a organização. Então, eu trago para a minha vida o quê? Eu me organizo hoje, geralmente, de uma semana para outra. Claro, tem coisas que nós precisamos nos organizar e planejar de 15 dias antes, por exemplo, vou passar o ano novo agora em algum lugar e a gente já está planejando com pessoas que nós vamos há um mês antes. Mas tem coisas do nosso cotidiano que eu me preocupo, eu foco uma semana antes. Por exemplo, hoje, essa tarde, eu deixei essa tarde só para vocês. Só para eu vir dar uma lida, só para eu vir aqui testar o Meet, só para eu ficar dando uma atenção para vocês no grupo, só para eu fazer uma oração para vocês. Eu tirei essa tarde para isso. Então, eu planejei já na semana passada que a terça tarde, a partir do meio-dia, seria para o workshop, eu seria de vocês. A minha presença com vocês, na verdade, ela já está desde o meio-dia. Eu já estou presente, pensando em vocês, né, colocando uma intenção para vocês no meio-dia. Então, eu planejei isso. Então, eu gosto de planejar de uma semana para outra. Por quê? Porque dá foco melhor. Quando eu planejo muitas coisas antes, eu acabo ficando com a minha mente muito assoberbada. Ela acaba misturando. Tem a semana que vem, mas depois tem a outra. E quando eu tive a ansiedade, eu percebi que a minha mente estava assim, que a minha mente estava pensando em várias coisas que ainda faltavam 15, 20, 30 dias, e aquilo estava me deixando saturada. Tanto que na época eu tive que abrir mão de algumas coisas, porque eu não estava dando conta. Então, cuidado, porque dentro dessa organização, você precisa estar atenta a não pegar várias coisas para fazer, porque é muito fácil dizer sim, né? É muito fácil você dizer assim, Michele, vamos fazer tal coisa, e as pessoas me chamam. Hoje ainda me chamaram, a gente vai criar um projeto no ano que vem, que é o Clube do Livro, então, para a gente poder fazer uma turma onde a gente vai discutir livros, tem ensinamentos de livros. As pessoas me chamam, mas nem tudo eu posso dizer sim. Porque se eu disser sim para tudo, eu sei que eu vou me comprometer e depois vou me assoberbar, e aí não vou conseguir fazer tudo com excelência. Então, a gente tem que ter essa organização também, de não pegar muitas coisas para fazer e depois não dar conta, e aí acaba se soterrando no meio disso tudo, acaba ficando estressada, acaba ficando ansiosa. Então, tenha essa noção, tenha essa clareza do que eu vou, do que eu consigo fazer, do que nesse momento a minha capacidade, né, qual é o meu tempo nesse momento, qual é a minha prioridade nesse momento. Então, isso também é organização, tá? Então, hoje eu me planejo geralmente de uma semana para outra. Se eu sei que hoje eu vou dar um workshop, meu foco é hoje o workshop. Se eu sei que amanhã eu vou atender as minhas clientes presenciais, online, amanhã o foco são as minhas clientes. Então, assim, você vai focando de uma coisa de cada vez. Por quê? Porque cada vez mais a ansiedade, infelizmente, vem sido presente na vida das pessoas. E muitas vezes eu percebo também que a falta de organização gera uma ansiedade. Você pensa assim, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não fiz nada ainda. Ai, eu falei que eu ia fazer aquela outra coisa com aquela pessoa, mas eu nem me preparei, e aquilo vai te criando uma ansiedade. Verdade? Abre aí o microfone em alguém para compartilhar comigo se está fazendo sentido, se isso acontece com você, essa falta de organização leva você à ansiedade. Faz sentido? Tem acontecido? Pode alguém abrir e compartilhar? Faz sentido, sim. É isso aí, Laís. Mais alguém? Alguém tem passado por isso ou percebido isso na sua vida? Faz sentido, realmente. É isso aí. Então, para a gente analisar que o planejamento que a gente faz e bota em ação, na verdade,
todo o nosso resultado, ele depende das nossas ações. E todas as nossas ações dependem da forma como a gente pensa, do nosso comportamento, como a gente age, tá? Então, dentro dessa organização também, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas já quero também dar uma pincelada aqui e dizer para você que nós precisamos também organizar as nossas áreas, ok? Organizar tempo com a família, organizar os seus estudos, qual é a hora que você vai tirar para os seus estudos, organizar as ações que você vai ter para realizar os seus sonhos, organizar um tempo para você, o que é prioridade. Então, tudo isso está dentro da organização. E aí, meninas, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu até fiz uma live sobre isso. Se vocês procurarem depois lá no Instagram, essa live, ela é sobre organização não só de planos e projetos, mas da nossa casa. Por que eu falo isso? Porque eu percebi também, uns anos atrás, que o fato de eu ter muitas coisas na minha casa estava consumindo meu tempo. E eu precisava otimizar o meu tempo para eu fazer as coisas que realmente eu queria, que realmente eram importantes para mim, que realmente fazia sentido. Então, alguns anos atrás, eu tinha o hábito de comprar muitas coisinhas para casa. E aí eu fui me organizando até dentro da minha casa, para que a minha casa ficasse mais funcional, ficasse mais prática e cada vez mais clean, para que eu não ficasse investindo tanto tempo em organização e limpeza dentro da minha casa, do meu apartamento. E aí eu trago isso também para a minha vida. Porque quando a gente tem uma casa organizada, a nossa vida flui diferente. Desde o nosso guarda-roupa, desde tudo que nós temos organizado, flui. Quando a nossa agenda, quando nós usamos a agenda e ela é organizada, flui. E eu fui desenvolvendo tanto isso que às vezes eu confesso que me incomoda quando eu tenho um planejamento e as pessoas vêm em cima da hora com as coisas. Porque eu gosto de me organizar antes, me planejar antes. Esse negócio comigo de em cima da hora, assim, eu ainda tenho assim uma dificuldade de lidar com isso, porque eu já criei esse hábito de organização, de me anteceder as coisas, de ter uma visão já antecipada das coisas, né? Então, isso eu criei para mim. Então, quando eu falo de organização aqui, vocês percebam que a gente começa a olhar ao nosso redor e começa a ver essa organização desde a nossa casa. Desde o tempo que eu invisto limpando, arrumando gaveta. Então, eu comecei a analisar que da porta para dentro, quando eu vinha da rua, o que eu ia levar de novo para dentro da minha casa. E o que eu ia tirar de dentro da minha casa, que não ia comprar mais aquilo ali, porque era mais uma coisa para acumular energia, acumular sujeira, poeira, e seria mais uma coisa. Então, organizei também o meu guarda-roupa. Por quê? Olha só que sacada legal, gurias. Eu fiz, esse ano, eu fiz a consulta de imagem e estilo, tá? Mas não só, eu sigo uma outra pessoa que foi minha cliente, ela tem loja aqui na cidade, ela faz uns vídeos muito bacana. E é interessante que o que ela falou, eu fui lá e coloquei em prática. Eu tirei do meu guarda-roupa tudo aquilo que eu não gostava mais. O que acontece? A cada ano nós estamos diferentes, certo? Se você pratica o desenvolvimento humano, se você pratica o autoconhecimento, você vai entender que cada ano você se vê diferente. Tem ano que você gosta de mais de uma cor do que da outra. Tem ano que você não pode nem ver o estampado floreado. Tem ano que você quer muito floreado, muito colorido. É conforme, não precisa nem ser ano, né? São meses. Durante um ano, nós passamos por várias transformações e essas transformações fazem com que nós mudamos a nossa visão, a nossa ótica. Então, eu vi que o meu guarda-roupa tinha muita coisa que não estava condizendo com a mulher que eu estou me transformando. Não estava condizendo com o meu gosto desse momento, com a imagem que eu quero passar para as pessoas. E eu percebi que eu tinha dó de não usar aquelas roupas e acabava usando elas e me sentia mal quando usava. Não ficava à vontade, não vibrava na alegria, porque no fim, que dó, né? Vou botar porque paguei, tá aqui, mas ficava me olhando e ficava vibrando numa outra energia, porque não estava dizendo, uau, eu tô linda, eu tô top, eu tô confortável, eu tô como eu gostaria de estar. Então, essa era uma questão da roupa, tá? Da organização também. Aí eu percebi também que eu demorava muito tempo para me arrumar, para escolher uma roupa de manhã. Por quê? Porque tinha muita coisa ali que já não estava condizendo, não fazia sentido.
E aí eu tinha que achar uma peça para dar com aquela, enfim. Então eu tirei tudo, fiz 2, 3 sacolas já agora de novo, em novembro, eu estou sempre fazendo isso. Tirei, doei, trago um pouco para minha família, dou um outro pouco, e assim eu vou fazendo. E deixei só o que eu gosto, realmente, sem dó, tá? Só o que eu gosto, já deixo mais ou menos organizado o que combina com o quê, para eu não perder tempo, para eu poder sobrar tempo para eu focar em outras coisas. Então a gente precisa ser organizada para a nossa vida fluir melhor, para que a gente tenha mais tempo, para que a gente não gaste energia e às vezes até dinheiro. Às vezes você gasta dinheiro porque você não é organizada e acaba levando uma peça para casa de roupa ou uma outra coisa, sendo que aquilo amanhã ou depois você vai se arrepender, ok? Faz sentido isso também para vocês, meninas? Acontece isso Com com vocês? certeza, com certeza. A Muito. Mari trabalha com consultoria de imagem, né, Mari? A Mari trabalha e a Mari sabe bem disso, acredito, acho que até ela assistiu a minha live quando eu falei sobre isso, né? Sobre a organização da casa, de tudo. Eu costumei, cada mudança que eu faço, eu mudei para Criciúma faz 1 ano e meio, e hoje a gente tem um apartamento aqui na praia também. Então, a gente está sempre fazendo essas mudanças, mas eu levo o mínimo possível. Eu já sei só aquilo que realmente faz sentido, só aquilo, porque hoje eu entendo que espaço é vida também. E que a gente não precisa estar preenchendo todos os espaços vazios, porque espaço é vida, é ar, né? E a gente precisa disso. Então, cada vez mais isso faz sentido para mim, tá bom? Alguém mais quer compartilhar se faz sentido, se teve alguma sacada? Se isso condiz aí com o seu dia a dia, como é que está sendo. Pode abrir, meninas. Oi, Michele. Olha Oi? só, eu Ah, gostei tá. da dica aí, essa dica aí que você falou, essa questão do guarda-roupa, né? Porque não só esvaziar, mas a questão de você abrir espaço para o novo, né? Porque às vezes quando você abre o guarda-roupa que está muito cheio, não vai caber as coisas novas que você quer colocar dentro e termina ficando aquela coisa muito sufocada. E quando a gente vai se arrumar, como você falou, termina se atrasando porque a gente tem dúvida qual é a roupa que vai vestir, se vai ficar legal. Então, eu gostei muito nessa sua dica aí. Ótimo, que legal, que bom. Então, assim, meninas, depois no final eu vou deixar uma dicas de livros, tá? Se vocês puderem ficar até mais, né? Eu entrego muito, quem me conhece sabe que eu entrego bastante. Eu vou tentar fazer 1 hora e meia, no máximo 1 hora e 40 de workshop, mas tem a cereja do bolo, como eu falei para vocês no final, algo que eu vou entregar que realmente vai fazer uma diferença na vida de vocês, eu tenho certeza, tá? É, mas eu quero, as meninas já sabem que quando eu faço alguma coisa, eu acabo entregando muito mais do que eu própria tinha estipulado, tá? Então, me peguei um pouquinho aqui na organização, porque eu acho que é uma parte super importante. Então, mais tarde, eu vou deixar as dicas de livros, mas já pode anotar aí, se você quiser, tá? Sobre organização, e tem muita coisa envolvida, a Mary Como, né? A Mary Como fala nisso, na magia da arrumação. E eu tive uma cliente há 5 anos atrás que ela tinha, tenho várias com esse, né, com esse desafio, mas o dela era muito forte, acumuladora. Ela tinha um quarto cheio, mas era daquela assim, que tem o cartãozinho da amiguinha, quando ela tinha 5 anos de idade, que a amiguinha foi no aniversário, ela guardava o cartãozinho da amiguinha, e ela tinha um quarto só para isso tudo, e aí eu acabei dando meu livro para ela, então hoje eu não tenho esse livro. E geralmente quando eu dou um livro, quando eu empresto, tá? Quando eu chego a emprestar um livro, eu acabo não comprando ele de volta. Porque quando eu empresto, eu já estou dando. E se eu estou dando, é porque aquele livro, para mim, eu já absorvi ele, então eu não compro mais. E também tem lá na Netflix, que é muito legal, né? Daí é o episódio onde a Mary Como, que ela é a organizer mais famosa do mundo, né? Uma japinha assim baixinha, e ela vai na casa da pessoa, e aí vocês vão entender a bagunça que é, às vezes, no relacionamento por causa de uma casa desorganizada. Vocês vão ver que a falta de organização, ela acaba tendo várias ramificações, ela acaba trazendo várias coisas ruins para a vida das pessoas e principalmente da família e de um casal, que é onde quando a Mary vai lá na casa dela, vocês vão ver que isso acontece. É um casal brigando porque a mulher era desorganizada, porque ela comprava e por aí vai, aquela louça cheia, aquela pia cheia de louça, comprava muitas coisas sem precisar, não sabia nem o que tinha no guarda-roupa.
Então, assim, muito bacana, tá? E a gente também tem essa clareza do que é essencial, o que era importante. Por exemplo, esse casal tinha guardado lá na garagem da casa deles o álbum de fotografia do casamento. Então, eles começaram a resgatar alguns valores que era importante e que no meio daquela bagunça, aqueles valores tinham tirado o foco daquilo que realmente era importante na vida deles. Então, assim, é muito legal, vale super a pena, tá bom? Então, meninas, fiz aqui agora uma análise breve, né, focando mais nessa parte aqui da organização, para vocês entenderem que sim, que a falta de organização leva a pessoa muitas vezes não conseguir botar um planejamento em prática, porque ela se perde, porque ela perde o foco, porque ela se distrai, entre muitas coisas, e aí ela acaba realmente não indo fazendo acontecer. Próximo aspecto que tem aqui, deixa eu clicar aqui. Meu tá um pouco lento aqui. Ok. E aí vem a autoconfiança que eu falei para você há pouco, né? Que é um dos principais pontos onde as mulheres trabalham. Isso é tão forte que não só a minha experiência que eu vejo na minha própria vida, eu desenvolvi muita autoconfiança realmente para fazer acontecer, tá? Se você não sabe, antes de eu ser coach, antes de eu já estar indo ingressando na psicologia como hoje eu estou, antes de ser mentora e tudo isso, eu tinha as cafeterias, eu trabalhei com o ramo da alimentação bastante tempo, e eu queria fazer uma transição de carreira, mas não me sentia autoconfiante. E aí, naquela época, eu não sabia ainda, quando eu comecei lá, eu não sabia realmente o amor próprio, autoconhecimento, autoestima, não entendia nada disso. E eu tinha várias crenças, eu tinha vários medos que me impediam, e eu percebi que faltava autoconfiança. Comparação, então, foi a principal coisa que me impediu de eu colocar em prática o meu planejamento, os meus sonhos, as minhas metas, as minhas realizações, tá? Então, isso aconteceu comigo, isso continua acontecendo com as mulheres. E em cada livro que eu compro de mulheres que eu amo, né? Esse aqui é um que eu comecei a ler hoje, eu comprei ontem, que é o Pense e Enriqueça, para mulheres, que ele é baseado nos ensinamentos da Napoleão Hill. Esse livro já começa falando da autoconfiança das mulheres. Tem esse outro aqui, que é da... Vocês conhecem a Joyce Meyer? Se vocês não conhecem, sigam ela no YouTube. A Joyce Meyer é fantástica, tá? E é incrível também a história dela, muito inspiradora os desafios que ela já passou. E a Joyce Meyer também fez a Mulher Confiante. Então, todo livro que eu vou ler que fala, né, direcionado para mulheres, ele fala sobre a autoconfiança. E é o que eu tenho visto também nas mulheres, que falta essa autoconfiança. Então, se você tem essa dificuldade, você precisa desenvolver cada vez mais para que você tenha resultado, para que você conquiste coisas, para que você acredite que você é capaz, que você é merecedora e que aquilo realmente precisa vir até você. Então, a autoconfiança. Então, escreva aí. O que você já deixou de fazer por falta de autoconfiança? Nós precisamos ter claro quantas oportunidades eu já perdi na minha vida, ou que eu gostaria de ter feito no passado, que eu não fiz porque eu não me senti confiante, porque eu deixei o medo me dominar, as crenças limitantes, né? Eu costumo dizer que é aquela vozinha, né, do anjinho e diabinho, e aí eu não fiz porque eu não senti autoconfiança. Então você precisa ter claro, por quê? Porque você precisa ver o que você deixou. E aí, se você quer conquistar, você entende que a autoconfiança, ela é um super pilar, um dos principais pilares para você, tá bom? E o que você faria no futuro se você tivesse 100% de autoconfiança? Ah, Michelle, eu falaria em público, eu daria uma aula assim que nem tu tá dando hoje. Ah, eu montaria o meu negócio. Eu ia aceitar o convite daquele bonitão lá para sair, porque ele já me convidou várias vezes e eu fico dizendo que não, mas no fundo eu acho que ele é muita areia pro meu caminhãozinho, porque eu não me sinto confiante. Ah, eu ia fazer aquela viagem de avião sozinha, sem ter que estar sempre com alguém do meu lado. Enfim, o que você faria? Faria aquela viagem, faria, enfim, tá? Aceitaria aquele cargo que já me ofereceram, aquele cargo de liderança lá na empresa, mas eu acho que não é para mim, eu não tenho confiança, eu tenho medo de não dar certo, de eu não dar conta. Enfim, o que você faria se você tivesse 100% de autoconfiança? Porque o que acontece? Por trás da falta de autoconfiança,
Os pensamentos vão vir, os pensamentos negativos vão tentar convencer você de que você não é capaz. E quantas vezes você foi e você falou assim, nossa, eu sou muito capaz. Afinal de contas, eu sei muita coisa. Afinal de contas, eu estou fazendo muito melhor do que daquele outro que estava aqui nesse cargo. Ou seja, você às vezes não tem noção, não tem consciência do poder que está dentro de você. Você se esquece de quantas coisas você já aprendeu e está aí guardada. E no momento certo vai ser ativada aquela memória, porque está no seu subconsciente, tá? A gente vai falar aqui mais para frente, mas que fique claro, nós somos conscientes hoje só 5%. Então, tudo que você aprendeu, as memórias, as experiências que você teve, elas estão armazenadas no seu subconsciente. E fala para mim se já não aconteceu com você de num momento você ativar uma memória, você praticar alguma coisa, você ter uma tirada legal, uma sacada, e você diz assim, nossa, como é que eu fiz isso? Né? Me veio na hora, mas veio porque você já passou por aquilo ali. Não vai vir algo novo para você naquele momento que você nunca pensou, não passou e não viu. Por quê? Porque a gente sempre está ativando memórias. A gente vai associar alguma coisa que a gente viu, que a gente passou, e aí vai trazer aquela ideia naquele momento. Ou seja, a maioria, 95%, está no seu subconsciente, tá? Então, lembre-se que você tem esse poder dentro de você. E muitas vezes você precisa ir lá fazer para ver que você consegue. Porque se você não for, não tem como você saber. Você só vai saber se você fizer realmente, tá? E aí você se pergunta, tá, mas se eu for não der certo? Se não der certo, o que pode acontecer se não der certo? E aí você vai e cria aquele investigadorzinho, tá, mas e por quê? E por quê? Mas como? Outra coisa muito importante, tá? No planejamento, na sua vida, em tudo, se você perceber, muitas vezes a gente planeja o nosso dia a dia, sem perceber, a gente planeja o que vai comer, a gente planeja onde vai ir, e a todo momento você está planejando o seu próximo passo. Tá? O que eu vou comer agora? O que eu vou ler? Aonde eu vou? O que eu vou fazer agora? Com o que eu vou falar para fazer isso? Então, você perceba que você, inconsciente, você está planejando a todo momento alguma coisa. E esse planejamento a todo momento de alguma coisa, ele vem as palavrinhas como? Como que eu vou fazer isso? O quê? O que que eu quero? Tá? Como? O quê? Com quem? Com que eu vou? Com que eu vou falar? Com que eu vou fazer isso para mim? Para quê? Para que eu quero isso? Para que eu vou fazer isso? Quando que eu quero isso? Então, as palavrinhas o que, quando, como, anota aí, tá? Porque isso não tá aqui. As palavrinhas o que, quando, como, onde, com quem e para quê, elas estão presentes diariamente na sua mente. E se você traz isso para o seu consciente, para os 5%, isso vai potencializar. Então, comece a observar, ligue o autoobservador, se policia e observa que a todo momento a sua mente está dizendo como? Mas com quem? Mas o quê? O que eu quero? Mas para quê? Mas por quê? A todo momento. Então, se você fizer isso com consciência, imagina, eu estou consciente do que eu quero. Eu estou consciente do que eu vou comer agora. Não é só uma vontade de comer um doce. Não, eu estou consciente de que eu quero comer um doce, mas que eu escolho comer algo mais saudável. Então, você traz isso para essa consciência. Você traz isso para o racional. Porque se você não traz para o racional, você acaba indo sempre agindo pela emoção. Não é verdade? E até esses tempos eu fiz um post, agora não me lembro a frase certa aqui no Instagram, que falava das emoções, né? Que se a gente for só pela emoção, imagina. Quanto mais a gente vai só pela emoção, pior é para a nossa vida. Eu vou tentar achar aqui agora o seu passado. Eu queria tanto ler essa frase, deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, depois eu mando lá no grupo para vocês, tá? Mas é uma frase que fala da emoção, de que se a gente for agir sempre pela emoção, a gente meio que tá lascado, como diz o outro. Então a gente precisa sim trazer para a razão e ter essa consciência, tá? Porque quando a gente entende
o que, o como, para quê, tu começa a aprender a investigar a tua mente, tu começa a aprender a se investigar, tu começa a se observar, a se policiar, e aí fazer diferente. E outra coisa, muitas coisas, diria a maioria das coisas que nós pensamos diariamente, elas não são realidade, elas são ilusão. Então não deixe com que esses pensamentos ilusórios fiquem aí na sua mente impedindo você e você acredita como uma realidade. Porque a mente negativa vai sim falar para você. Ah, você não é capaz, você não consegue, mas você não tem esse conhecimento, mas você não tem essa habilidade, mas e se der errado isso daqui? Tu vai perder, tu vai te arrepender, tu vai passar vergonha, aí as pessoas vão falar de ti, aí depois tu não vai conseguir mais. A mente é treinada, infelizmente, para o negativo, porque para analisar. Como que nós crescemos? Nós crescemos como? Olha só as perguntas. Como? Ouvindo o quê? Assistindo o quê? Então, hoje a gente sabe que, infelizmente, a mídia, o que faz a mídia ganhar dinheiro é o sensacionalismo, é focar no problema, é focar na dor. E as pessoas gostam de ver isso. Elas focam e aquilo vai aumentando, aumentando. Um exemplo disso foi agora a televisão na época de pandemia, entendeu? Focaram só na dor, e as pessoas começaram a ficar mais apavoradas ainda. Então, a gente cresceu ouvindo, vendo muitas coisas negativas. Nós crescemos também, não faz muito tempo, fiz uma live há poucos dias também, há 15 dias atrás, falando sobre a mulher moderna, né, no tempo atual, a mulher antiga no tempo atual. E aí eu falei que não faz muito tempo, onde nós ainda, na nossa infância, era feio a gente falar que se achava bonita, que se achava inteligente. A gente era taxada como arrogante ou como está se achando. Então a gente cresceu achando que era feio reconhecer os nossos valores. Vou fazer 40 anos agora em fevereiro, isso faz 39 anos que eu nasci. E na minha infância, há 20 anos atrás, que eu tinha, né, 19 anos, ou sei lá, 25, eu tinha 15 anos, eu ainda passei por isso e vocês também passaram. Então, o que ficou na nossa memória? Ficou na nossa memória que nós não somos o suficiente, que nós não somos tão interessantes, que a fulana é melhor. E outra, é normal as famílias, infelizmente, até hoje, e não vamos culpar a família, porque se a gente fosse culpar qualquer um, teria que culpar toda uma ancestralidade de milhões de anos atrás. Não há culpado. Há um desenvolvimento social que vai acontecendo, na verdade, tá? Então, estou falando isso para a gente olhar num todo e não olhar e culpar um pai, ou culpar uma mãe, ou culpar um irmão, porque falou isso ou falou aquilo para você, porque eles também aprenderam assim. Era o modelo deles, é como eles pensavam, é como eles eram naquela época. Mas o que é fato é que eu já cansei de atender mulheres onde dizia, ah, a minha mãe sempre me comparou com a minha irmã, porque eu era gorda, a minha irmã era magra. Ah, porque tu é inteligente, a tua irmã é burra. Porque o fulano... Isso, eu presenciei aos milhões. Entende? Então a gente cresceu na comparação, cresceu achando que sempre o outro é melhor do que você. E isso faz parte já desse arquétipo, desses pensamentos antigos, isso tudo está na nossa memória. E a gente precisa desconstruir isso, trabalhando o nosso amor próprio, trabalhando o nosso autoconhecimento, a nossa aceitação, para poder essa autoconfiança vir, né? Começar a eliminar. Só que eu só consigo eliminar aquilo que eu tenho consciência. E para isso eu preciso fazer um mínimo de autoconhecimento. Me conhecer, saber o que, que eu penso, o que, que eu acho, como que é o meu comportamento, né? Da onde que vem isso? Da onde, quem que eu modelei? Isso é de quem? Esse padrão que eu trago para minha vida? O que, que é meu, o que, que não é? O que, que é uma verdade, o que, que é uma ilusão? Essas perguntas, o que, quando, como, se você começar a investigar em você, você vai descobrir muitas coisas que não é você, não é a sua essência, não é a sua identidade. São coisas que você trouxe de padrão. Então, a falta de autoconfiança hoje feminina, principalmente, ela vem de muitos padrões desses que você precisa desconstruir. Entende? Olha como faz sentido. Faz sentido para você? E aí, se você ainda vem de uma família que ainda não te apoiou, que te colocava mais para baixo ainda, isso vai ser mais forte ainda em você. Então, a gente precisa, sim ou sim, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver esse amor próprio, essa aceitação para trazer essa autoconfiança.
E aí eu vou falar daqui a pouquinho também sobre todas as áreas. Nós precisamos organizar não só uma área, mas todas, tá? E eu fui buscar um olhar muito espiritual para a minha vida, para algumas coisas que eu não achava razão. Porque quando eu busquei o olhar espiritual, para mim fez sentido, para mim foi confortável, e para mim foi onde dali eu comecei a mudar. Então, um olhar espiritual que eu trago para isso é que todos nós temos coisas boas, todos nós temos coisas que precisam ser melhoradas. Mas nós nascemos purinho, nós nascemos limpinho. É conforme o ambiente, conforme o que a gente vê, o que a gente ouve, as crenças que vão sendo colocadas, é que a gente vai formando a nossa personalidade. Então, eu posso mudar isso, porque tudo isso é comportamento. E é fisiologia, é como o meu corpo reage, é como eu me comporto, como é a minha linguagem corporal. Então, se eu mudo não só os meus pensamentos, o meu padrão, mas se eu mudo também a minha fisiologia, a minha postura, se eu começo a olhar mais para cima, né? Se eu começo a ter uma postura de vencedora, todos os dias eu faço um pouquinho, eu vou lá e boto a cabeça para cima, eu coloco a mão na cintura, o meu cérebro também vai entender que eu estou autoconfiante. Olha só que interessante. Então, nós podemos mudar tudo isso. Cada uma de nós, cada uma de você pode mudar isso em você, tá? Porque assim como você passa por isso, muitas mulheres passam. Eu diria que a maioria. Se não passa, já passou. Porque todas nós viemos dessa mesma era. São eras que a gente vai vindo. E claro, as nossas filhas já vai ser uma outra era, já vai ser um outro momento, um outro processo. As nossas filhas vão crescer com o celular na mão. A minha vai crescer, já está crescendo. Então, a minha filha já sabe o que é amor próprio, já sabe, né, o que é um autoconhecimento hoje, porque muitas vezes ela está ali assistindo uma coisa na escola. Hoje, os professores ensinam autoconhecimento na escola, fazem prática do amor próprio. Então, já é uma outra era, já vão crescer diferente. Mas nós, mulheres, ainda viemos de uma era que nem se falava isso na escola. A gente vem de uma era onde não nos ensinaram educação financeira. E se nós não tivéssemos buscado educação financeira na idade adulta, nós não tínhamos. E os nossos pais, um ou outro, ensinavam educação financeira do jeitinho deles, mas teve muitos que nem ensinou, que pior, que ainda seguiu um padrão do pai e de uma mãe que era totalmente desorganizado financeiramente. Um padrão que você seguiu. E aí não é culpa sua ser desorganizado, mas é responsabilidade sua fazer diferente. Porque a sua vida é responsabilidade sua. E não é o que me aconteceu, mas é como eu estou hoje e o que eu faço com tudo que me aconteceu e como que eu levo isso para frente. Isso sim é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Então, quando eu comecei a enxergar com esse olhar, entender tudo isso com uma visão social também, eu não trouxe isso para mim, porque eu sou assim, porque isso acontece comigo. Não, é uma visão social. E aí a forma que eu encontrei melhor para eu aceitar, para eu entender, foi a espiritual. Que nós somos espíritos de luz, que viemos limpinhos, bonitinhos, que Deus nos deu tudo. E aí agora faz, né, é da nossa responsabilidade fazer acontecer. Agora eu vou pedir para que alguém abra aqui o microfone, fale um pouquinho sobre isso, compartilhe, né? Compartilhe aí se fez sentido e se você entendeu, o que você leva dessa explicação agora da autoconfiança. E se você já deixou de fazer coisas por falta de autoconfiança, você compartilha aqui comigo agora enquanto eu tomo uma aguinha. Vamos lá, quem que vai abrir o microfone? Uma de cada vez, hein? Oi, boa noite. Posso me manifestar? Ai, que saudade! Eu falei de ti esses dias. Gente, a mulher do milhão. Esses dias eu falei de ti porque é o meu exemplo do meu primeiro milhão. Legal. Então, vou começar a falar hoje. Deixa eu falar. Eu vou parar de falar, né? Então, eu quero te parabenizar, falar que foi muito legal quando você falou foi muito boa, uma música bem gostosa, assim, bem de poder, e realmente no final. A autoestima faz, crença, é tudo de bom. Uma coisa que eu fiz sozinha, assim, que foi o máximo na minha vida, foi viajar sozinha. Porque todo mundo fala, ah, vai sozinha? Eu falo, não, vou eu e Deus. E para que melhor? E para que mais?
a minha companhia, porque eu me amo e eu gosto de estar comigo e eu gosto de desafios. E eu fui, não, né? Como tu já sabe, mas eu não fui ali, eu fui lá pro outro lado do mundo. Para mim, tudo intenso, né? Para mim, não dá para só ir ali, é lá do outro lado do mundo. Eu já fui pra Índia, então não é para passar um dia, é para passar um mês, meu Deus, bem louco. Mas, enfim, foi assim, ó, muito desafiador. Tem a língua que permite, né, sentimento, a língua que não é a nossa, as culturas, as tradições. Só que isso é enriquecedor, isso é um divisor de águas na nossa vida. Então é fantástico, assim, a gente. Eu quero deixar o meu recado, assim, o meu pedacinho, que é a minha contribuição para essa noite, é dizer que realmente vale a pena. Ah, e se não der certo? Ah, e se tu pegar salmonela lá como eu peguei, né? E se dá uma dor de barriga? Tudo bem, a gente toma remédio. E se ficar com saudade? Liga na webcam. E, enfim, daqui a pouco pega o avião e volta. E se der errado, não, a gente faz ficar certo. Porque assim, vale a pena. Vale a pena a gente acreditar mais na gente, a gente colocar realmente treinar, porque é um treinamento, né? Eu já conheci, convivi com mulheres que não sabiam nem se olhar no espelho e dizer eu te amo para si mesma e bem perto de mim, assim, e hoje conseguem, que é uma grande vantagem, assim, e eu acho que é isso, assim, se amar, começar a se amar, ser mesmo do jeitinho que tu eres. Ah, não sou perfeita. E quem é? E o que é perfeição? Quem é que descreveu o que é perfeição? Né? Eu acho que a minha perfeição é diferente da tua. Eu amo cabelo vermelho, tu ama cabelo preto, e tudo bem. Meu cabelo é curto, o teu é comprido, e tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Então eu acho que cada um é cada uma, cada jeito de ver é o seu próprio jeito de ver, e assim é que tá todo mundo feliz. Eu acho que o bom e o gostoso da vida é ser feliz. Eu acho que é esse o nosso propósito: amadurecer, ser feliz nesse mundo e nos desafiar. Eu acho que é a gente no começo e no final da vida, é a gente com a gente mesmo. Então, eu acho que vale o desafio de nos propor nesse novo ano que vai começar, nos amar mais e nos desafiar mais. Vai sozinha, acredita em ti, te ama mais. E nem que seja num barzinho tomar um refrigerante sozinha. Tipo, eu estou aqui, sozinha, eu e eu mesma. Isso é tão gostoso, isso é tão bom. Sabe? Eu queria deixar minha contribuição nesse ano. Um beijo grande para você. Gratidão, Nina, gratidão e para mim tu é um exemplo também, né? Porque eu te acompanho até hoje, então as minhas clientes eu acabo, passa 4 anos, passa 5, passa 6, enfim, mas eu tô lá olhando o que está acontecendo quando elas se permitem, né? Na verdade também quando a gente tem no contato, e aí é muito legal ver, porque a Nina tinha um planejamento dela, a gente trabalhou algumas coisas no processo e ela vem porque ela tinha um objetivo. O objetivo da Nina na época, se a Nina me permite, Nina, era financeiro, né? É da meta. E só que daí a gente precisou trabalhar várias outras coisas antes para que realmente aquele planejamento dela desse certo, para que ela conseguisse focar naquela meta. Olha que interessante. Trabalhado crenças, mudanças de hábitos, novos hábitos, quebra de paradigma. E aí sim é muito mais fácil a gente colocar o planejamento na prática. Faz sentido, né, Nina? Só tá me ouvindo aqui agora. E tô sim, Oi? com certeza. Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Certeza, faz sentido totalmente. E eu posso dizer que eu não cheguei lá naquela meta específica, Ainda não, mas não, mas assim, olha, onde eu estou, eu posso dizer que eu estou muito feliz e confortável. E eu saí totalmente da onde eu estava. era uma meta Eu ousada. A tua meta era uma meta ousada, ela era para ela é para médio prazo a longo prazo. Isso. Não é assim, tipo, pisquei e deu, né? Mas é aquela coisa assim que é um processo evolutivo. E eu me joguei nesse processo, né? Eu me joguei de corpo, alma e coração. Esse é o meu processo. Eu vou me transformar nessa pessoa que eu quero ser, né? No financeiro, eu quero ser assim. Então eu vou ser assim. O que uma pessoa assim faz? E comecei a trabalhar, né? Hoje eu sou corretora de imóveis, trabalho focada nisso, sou apaixonada, uso muita coisa do que a gente aprende com a gente.
tudo, assim, os meus clientes ali, nossa, tudo. O planejamento, nossa, assim, eu me ouço falando o que a gente viu ali nosso curso aí, nosso coaching, nosso treinamento, de vida, porque não foi só ali, sabe? Tipo, é um assunto que leu ali e ponto, passou. Não. É uma coisa que, nossa, fica pra vida toda marcada e eu já tô com saudade de fazer o próximo, que eu acho Eu que tô já tem. arrepiada. Eu tô toda arrepiada aqui porque eu não te via fazia muitos dias, né? Eu via lá o teu sucesso, mas que a gente não se falava, então muito legal. Bastante tempo faz. E assim, com parada, correria, pandemia, né? Enfim, dificultou um pouco da gente conversar. Mas estou aqui firme e forte e graças a Deus estou assim bem focada nos meus objetivos, a cada dia mais perto e bem feliz. Eu acho que isso é o que importa, assim, traço os meus objetivos e coloco no papel, assim como tu me ensinou. Ah, vamos pôr no papel. Sabe, bem, quando eu chego no final do ano, eu vou lá ver, por exemplo, esse ano era viajar mais. Aí teve a pandemia, eu não viajei, né? Mas, assim, eu, um pouquinho, depois deu uma aliviada, assim, eu já fiz meus objetivos esse ano, ótimo. E antes de ter toda a pandemia, eu já tinha, assim, feito em mente, não, vou viajar. Eu consegui, pelo menos umas 2 viagens curtas, assim, 2, 3 dias, só para realmente me adaptar, eu dividir. Então, tem 3 anos que eu não conseguia. Aí, a partir do momento que eu parei, planejei, pus no papel, pronto, aí começou a fluir, sabe? Mesmo com pandemia, agora já começou a fluir de novo, a gente está seguindo, eu falei, ai meu Deus, que bom. Demais, Ótimo. né? Obrigada, Thalina, por compartilhar. Joia. Gratidão. Meninas, o seguinte, o que a Nina falou agora, o que me veio, né? Eu não me lembro o nome do psicólogo, porque tem muitos psicólogos muito antigos, como a Márcia Rosenberg, a Raquel, que é psicóloga, também sabe, né? Grandes nomes aí que nos deixaram legado, nos deixaram ferramentas. E teve um psicólogo que ele falou que quando a gente, não sei se foi psicólogo agora ou se foi, que eu li até esses dias, eu já tinha lido antes, que ou se foi psicólogo ou se foi um pensador que falou que quando a gente lê 20, a gente absorve 20%, quando a gente lê e ouve é 40%, quando a gente lê, ouve e escreve é 60%, ou seja, quanto mais nós temos ações, quanto mais nós usamos todos os nossos sentidos, melhor o nosso cérebro vai absorver aquilo ali. Melhor o nosso ser vai entender que aquilo ali é necessário, que aquilo ali é importante para mim. Então, quando a gente escreve, é mais uma atitude que o nosso corpo, nosso ser, nosso espírito está entendendo que eu quero aquilo. Eu estou escrevendo, estou colocando uma intenção, uma energia naquilo ali. Então, eu sou muito de escrever, né? Eu tenho um caderninho para cada coisa. Então, deixa eu ver aqui, ó, que eu estou com um caderno aqui para vocês. Um caderno é do marketing, porque eu anotei umas coisinhas. O outro caderno é de um caderno que eu não posso falar o nome, que daí a prática que eu vou fazer com vocês, que daí é surpresa, mas tem um outro caderninho aqui do lado. Então, eu gosto de um caderninho para cada coisa. Tem caderninho que fica algumas semanas ali sem eu anotar, mas, né, cada momento que eu vou lá assistir alguma coisa, eu vou lá e já pego aquele caderno. Então, ele falou isso, né? Esse pensador ou psicólogo que a gente precisa anotar, precisa escrever. E outra coisa que a Nina falou importante também, eu sigo o Anthony Robbins. Se você não assistiu ainda, assista lá no Netflix o curso dele. Na verdade, é uma filmagem do curso dele, não é o curso, mas é uma filmagem do curso Eu Não Sou o Seu Guru. E o ano passado eu fui para o Rio de Janeiro, no evento do Anthony Robbins, né, um evento do dia inteiro lá com ele, um treinamento com ele, porque o Anthony Robbins fala sempre muito de a gente modelar, da modelagem, modelar pessoas de sucesso, se você quer ter sucesso. Sucesso, aquela pessoa tem sucesso no relacionamento, eu quero um sucesso no relacionamento, eu vou modelar ela. O que que ela faz? Aí de novo vem as palavrinhas que eu falei para vocês. O que que ela faz? Como que ela faz? Com quem que ela anda? Né? O que que ela come? O que que ela lê? O que que ela gosta? Como é que é o comportamento daquela pessoa? Porque claro que o comportamento é que dá os nossos resultados. Conforme a gente se comporta, a gente age. E conforme a atuação vai ter um resultado. Então, modelar pessoas naquela área que você quer alcançar alguma coisa, seja na área financeira,
Ah, minha área é moda, então não seja na área da moda, minha área é marketing. Vai modelar aquelas pessoas. Porque não é só o conteúdo que aquela pessoa traz. Por trás daquele conteúdo tem uma pessoa que pensa de um jeito, que age de um jeito, que se comporta de algum jeito. Você precisa modelar isso também. Muitas vezes as pessoas vão lá e copiam uma estratégia da outra pessoa, mas elas não entenderam que elas precisam saber como que aquela pessoa pensa. Isso é muito claro para mim hoje. Quando eu vou ler um livro de alguma pessoa que eu acho legal, de algum autor, de algum escritor, a Oprah é uma pessoa que eu super modelo. Eu amo saber como que a Oprah pensa, porque ela é inteligentíssima. Então, como que a pessoa pensa? O que que ela gosta? Por que que ela gosta daquilo? São essas perguntinhas que a gente precisa se fazer quando a gente precisa modelar alguém. Esse modelar é se inspirar. Quem são as pessoas que você se inspira? Ok, por que que você se inspira naquela pessoa? O que aquela pessoa tem que você gostaria de ter? O que que ela faz que você também gostaria de fazer? Por que que você admira ela? O porquê? O que, quando, como, com quem, por quê? Essas palavrinhas, se você perceber, elas estão aí o tempo todo, né? Essas perguntinhas. Então, a Nina falou sobre modelagem aqui, né? Ela começou a modelar pessoas daquela área específica que ela queria, e eu também faço isso. Eu gosto de pensar, ver como é que pensa. A minha primeira curiosidade quando eu tenho hoje sobre alguém é como é que essa pessoa pensa? Qual é a visão dela? Entende? Porque eu sei que o pensamento vai gerar um sentimento, o sentimento gera comportamento, gera ação e gera resultado. Então, se eu souber, se eu modelar como que ela pensa, começa do pensamento, principalmente. Ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Meninas, coloca aí no chat se você está gostando, coloca uma carinha se está fazendo sentido para você, coloca assim, se o seu aí tem aqueles bonequinhos, coloca aquele bonequinho assim que está com a mente assim explodindo de tantos insights que foi sacado. Eu não sou a mesma do começo do ano. Não tem mudança, estou aqui lendo o chat, tá? Não tem mudanças incríveis quando reorganizei minhas coisas. Por peça da casa, estou dirigindo porque o meu microfone está funcionando. Muito bom, estou amando, que legal. Eu não vi televisão na pandemia. A televisão foi o terror, né? Não televisão, né? Alguns programas, não vamos radicalizar tudo. Notei mudanças incríveis quando reorganizei minhas coisas. Boa noite, desculpe o atraso, estava trabalhando. Ótimo. Então, coloca aí no chat, digita aí no chat se está fazendo sentido para vocês, se estão gostando. Eu trouxe esse workshop de uma maneira simples e reflexiva, porque muitas vezes nós somos mulheres, né? E a mulher ela é mais emocional. Isso é um fato, nós somos mais emoção. E o homem é mais razão, estatística, números, né? Cartesiano, mais racional. Então, quando nós mulheres pensamos em planejamento, a minha ideia antigamente, planejamento estratégico, parecia que vinha um monte de linha na minha cabeça, já vinha um monte de papel, um monte de gráfico, e aí, infelizmente, as pessoas ainda têm isso, né? Quando eu falei planejamento estratégico, uma coisa cansativa, uma coisa chata, mas eu não quero trazer isso aqui para vocês, porque a minha visão não é isso. A minha visão é que nós somos os seres completamente incríveis e completamente completos, né? Nós somos coração, emoção, mente, corpo, espírito, nós somos tantas coisas e tudo isso faz parte da sua vida, de você. E tudo isso é o seu planejamento, seja profissional, seja em qualquer área. Lembrando que o planejamento ele pode ser familiar, ele pode ser um planejamento econômico, ele pode ser um planejamento pessoal, ele pode ser um planejamento, tem vários tipos de planejamento, tá? E o que eu trago aqui hoje para você é uma forma mais geral para você analisar tudo isso, porque você é tudo isso. E aí é um buffet. Você vai escolher aquilo que faz sentido para você, a peça do quebra-cabeça que falta para você encaixar. Talvez aqui o que eu estou falando, para uma vai fazer sentido uma coisa, para outra vai fazer sentido outra. Por isso que eu pedi lá desde o começo, lá no grupo, para você prestar bastante atenção, desliga o celular, fica aqui comigo agora, porque às vezes uma palavra, no momento que você está focada, ela cai como uma luva. Uma frase que eu falo aqui, ela vai encaixar para você como o que você estava procurando. Então, a gente quando ora, eu quando oro, pelo menos, né, a gente, porque eu não sei quem gosta de orar ou rezar, enfim, cada um do seu jeito, nós pedimos para Deus mandar mensagem, para Deus mandar pessoas, para Deus mandar.
Só que muitas vezes eu percebo que Deus manda e tem pessoa que não vê, porque ela está distraída, simplesmente. Ela não vê, ela não olha nem para cima, ela está olhando só para o celular, está olhando para baixo, ela está distraída. Então a gente precisa entender que quando a gente, o nosso tempo hoje é precioso. Hoje eu mandei o videozinho para vocês lá do tempo, eu amo aquele vídeo. Nosso tempo hoje é precioso. Hoje o tempo, ele é considerado o recurso mais precioso. Os recursos que o ser humano mais reclama. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia, eu não tenho autoconfiança, tá? Então o tempo, ele não volta mais. Então, se você tirou para estar aqui comigo, esse tempo não vai voltar. Essa aula não vai ficar gravada. Então, se você está aqui comigo e está fazendo uma outra coisa, se você realmente não consegue deixar de fazer outra coisa, você é mãe, está fazendo uma janta, tudo bem. Mas se você pode estar só aqui comigo, esteja só aqui comigo, ok? Então, vamos lá, continuando. Opa, tem um bonequinho ali, a Mari colocou. Alumínio, a gente ainda vai chegar lá um pouquinho, tá? Coloca aí qual é a sua expectativa. Enquanto eu passo aqui. Aqui o slide travou. E agora, Nicélia? Nicileia. Nice, agora foi o slide? Travou para mais alguém? De qualquer forma, vocês têm... Ah, ok. De qualquer forma, eu passei para vocês esse material dos slides em PDF, tá? Vocês têm tudo isso aqui em PDF que eu mandei lá no grupo. É uma pena porque eu acabei mandando lá e muita gente não participou da aula, vai olhar lá e não vai nem entender. Às vezes a pessoa vai olhar o material e não vai entender porque não participou da aula. Mas enfim, tá? Aí, meninas, pode chamar de Nice. Ótimo, Nice. Então, o que está por trás da autoconfiança? Tá? Nós precisamos entender. Eu gosto muito. Ai, Clarice, que bom que tá, mano. Eu gosto muito, às vezes, eu não sei se alguma cliente aqui já passou, porque eu faço muita prática. Então, cada cliente é totalmente diferente, as práticas, o método que eu uso é diferente, dependendo da situação, dependendo da cliente. Mas tem uma prática que eu já fiz com algumas clientes, acho que não sei se eu fiz com alguém que está aqui, que é assim, ó, você pega os papeizinhos, tá? Os papeizinhos, os post-its, tá? Eu vou trabalhar com post-it. E você coloca o seu objetivo, tá? Nesse objetivo, você vai fazer o caminho inverso. É muito legal, você pode fazer essa prática aí depois. Você vai fazer o caminho inverso. Então, você vai fazer o seguinte, meu objetivo é construir uma casa. Ok. Então, antes de você construir essa casa, qual foi o último passo que você deu? Antes de ela ficar pronta, eu consegui... o que eu vou falar para vocês? Antes da casa ficar pronta, eu consegui pagar tudo que estava, mas eu tenho. Tá, mas antes de você pagar, o que você fez? E você vai voltando passo a passo até no momento atual. Porque às vezes você... Olha só, gente, que incrível a mente do ser humano. Às vezes você não consegue planejar o passo a passo para o futuro. Mas se você se projetar lá no futuro, no momento do seu sonho, né, da sua meta, e você ir perguntar para você mesma, e antes? E antes disso? Antes disso eu fiz isso. E antes disso? Por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico de um livro, tá? Michelle, eu quero lançar um livro. Ok. Como é que é? Qual é o momento que você vê aí? Qual é a situação que você vê? O que vem na sua mente? Me vem na minha mente eu lá dando autógrafo sentada na mesa. Ok. Mas antes disso, o que aconteceu? Antes disso, a editora me ligou que estava pronto. Então, mandou para a editora. Antes da editora, o que aconteceu? Antes da editora, eu pedi para uma pessoa me apoiar, realmente para escrever o livro. Tá, e antes? Antes eu já tinha arrumado um patrocínio para a pessoa me ajudar a eu poder lançar esse livro. Antes disso, eu tinha visto já várias editoras, qual que poderia ser. Então, olha só, a pessoa consegue ver o que ela fez antes, mas às vezes ela não consegue ver. Isso dá muito certo. Então, isso, na verdade, você faz o caminho inverso. E você vai ver que a sua mente já sabe o passo a passo. Olha que incrível. Quando eu fazia essa prática com ele na mesa, eu gosto muito de trabalhar práticas, vivências, no processo de coaching, mentoria.
E quando eu fazia essa prática, eu via que eles ficavam de boca aberta, porque eles não sabiam e eles sabiam. Eles sabiam passo a passo já. Ou seja, já está no subconsciente deles. Porque quando você deseja alguma coisa, um outro detalhe falta, um outro conhecimento, mas a sua mente ela já sabe o que você precisa fazer para conquistar aquilo. Porque quando você deseja ardentemente, você já pensou naquilo várias vezes, você já focou naquilo, você já viu outros meios para chegar àquilo, então tudo é armazenado no seu subconsciente, tá? Então, o que está por trás? Sempre tem um por trás. Sabe o iceberg? Né? Hoje é clássico os profissionais de desenvolvimento humano, enfim, cursos, mostrarem o iceberg fazendo uma analogia com a nossa mente, consciente e subconsciente, né? O consciente é a ponta do iceberg, dos 5%, e o que está tudo lá por baixo. Olha só, está lá no fundo. Então, o que está por trás da autoconfiança? Por trás pode ser que você não percebeu, mas você não se sente autoconfiança por quê? Aí a gente pode fazer o caminho inverso do porquê. Lembra dos porquê? Os três porquês? Os três porquês vai na raiz. E os três paraquês vai no propósito. Para que propósito futuro? Para isso. Então, quando eu pergunto para quê? Mas para quê? Mas para quê? Eu vou chegar ao verdadeiro propósito do que eu quero para o futuro, a minha clareza. Porque às vezes você diz que quer uma coisa e eu pergunto 3 vezes para quê, para quê, você vai chegar a um ponto. Por exemplo, tá? Michele, para que tu quer morar fora, tu quer morar 1 ano nos Estados Unidos? Ah, para eu poder aprender mais coisas, para eu aprender a língua, para eu ter essa experiência. Para que tu quer ter essa experiência? Para eu ter a certeza de que eu realizei um grande sonho que eu tive de criança. Para que tu quer realizar esse grande sonho de criança? Para quê? Para eu ter a certeza que eu consegui manter o meu comprometimento, que eu prometi para mim mesma que um dia eu iria morar lá há 1 ano. Isso é importante para mim. Então, no fundo, eu quero passar aquela experiência, porque, para quê? Para eu ter a certeza de que eu estou conseguindo manter a minha palavra, de que eu iria fazer isso lá na minha infância. Então, olha como é mais profundo, tá? Ou então o porquê. Aí se é porque é passado. Geralmente você faz as perguntas do porquê, vai trazer na raiz. Então é muito importante, falando nos Estados Unidos, estou participando aqui da Flórida. Ai, que legal, Luigi! Ai, que legal! Eu tenho clientes dos Estados Unidos, online, a gente faz as sessões online, e eu conheço um monte de coisa aí só de tantas minhas clientes falar. Mas eu ainda vou. Nossa, que legal! Então, se você for perguntar o porquê, também tem por trás. Então, por que falta autoconfiança para você? Ah, Michele, porque eu não acredito no meu potencial. Mas por que tu não acredita no teu potencial? Aí tu vai responder. E aí eu vou fazer outra pergunta, por quê? E tu vai chegar na crema de la crema, como se diz. Você vai chegar no ponto principal. Qual é o impedimento? Ah, Michele, eu tenho medo da rejeição. Mas por que você tem medo da rejeição? Muitas vezes a pessoa vai dizer que não sabe. Por que ela não sabe? Geralmente ela não sabe porque naquele momento que ela foi rejeitada lá atrás, ela deletou, não deletou porque nós não deletamos, tá? Ela simplesmente não queria sofrer e ela deixou aquela memória guardada lá no fundo do subconsciente. Tanto que na hipnoterapia a gente faz essa memória vir para ela ter consciência, ressignificar isso e continuar, fazer a terapia do perdão e continuar a vida dela, entendendo que aquilo lá foi uma visão que ela teve lá no passado sobre aquela situação, que aquilo está impedindo ela de viver hoje, tá? Então, é muito importante os porquês. O que está te impedindo realmente? Ah, Michele, é porque por trás eu me distraio, eu não me sinto confiante porque eu não faço as coisas. Eu acabo me distraindo, depois eu brigo comigo mesma, depois eu vou lá e me critico dizendo, era para te assistir, tu não assistiu. Viu? Agora tu não sabe. Era para te ler esse livro até o final e tu não leu. Tu se distraiu, começou a ler outra coisa e não terminou o livro. Então, o que acontece? Quando você não faz as pequenas coisas, você não fecha ciclos, desculpa, de pequenas coisas, o seu cérebro vai entendendo que você não termina e você não se sente confiante com isso, porque você começa a dizer, eu começo e não termino, começo e não termino, tá? Então, olha como a distração faz você não ter autoconfiança, porque você não termina as coisas, você se distrai, perde o foco, você sai do foco. E se você sai do foco, obviamente, ou você não consegue
alcançar o que você quer, ou então demora muito e é muito pesado, cansado. Sabe quando você deu tanto sangue para aquilo, foi tão trabalhoso, que quando você chega para ficar com eu lutei tanto que eu tô tão cansada que eu não tô conseguindo nem levantar a mãozinha para celebrar. Tão cansado, tão puxado. As coisas não tem que ser assim, puxado, pesado, cansado. Tem que fazer as coisas na verdade. Então a falta de foco faz a gente não alcançar as coisas com mais facilidade, faz as coisas demorarem a ser pesadas, porque você não está focado. E o que é o foco? Foco é quando eu não estou olhando e distraindo para outras coisas, eu estou focada naquilo. Eu leio sobre aquilo, eu ouço sobre aquilo, eu visualizo sobre aquilo, eu falo sobre aquilo, eu busco sobre aquilo. A minha mente está aquilo. Esse é o foco. Olha só. Ah, Michele, mas eu quero tal coisa. Eu quero trabalhar em área financeira. Mas está dizendo que, eu estou lendo emoção. Eu estou lendo, sei lá, outra coisa por marketing, qualquer coisa que não tem nada a ver com área financeira. Então, se você precisa estar desorganizada financeiramente, você precisa trabalhar primeiro educação financeira. Leia sobre coisas financeiras. Assista, ouça sobre isso. A sua mente vai entender que você está focado. A sua energia vai estar concentrada. O que acontece? Quando eu coloco 20% de energia, meu resultado é 20%. Aí como que vai ter um resultado 100% se você coloca só 20%? Impossível. Isso é mensurar. A gente tem que medir isso. Agora, se eu coloco 100% de energia, eu penso naquilo, eu falo sobre aquilo, eu desejo aquilo, eu faço por aquilo, o resultado vai ser aquilo, não tem como ser outra coisa. Isso a física quântica já explica, a ciência já explica, né? Que tudo que a gente foca expande. Então isso vai expandir, eu vou conseguir entrar nessa vibração, que é o que a física quântica explica, porque sai de mim e volta para mim, a gente reverbera, e quando eu menos esperar, aquilo concretizou, aquilo aconteceu. Às vezes até o seu planejamento, às vezes faltava uma semana, na última semana você realiza aquilo ali, porque você está focada, você acaba até atraindo, você atrai. Né? Isso, negócio de atração hoje em dia, não é balela. Isso é física, isso é química, isso é ciência. O poder da nossa mente, tá? Medo do fracasso. Eu coloquei 2 medos, mas tem, olha, lista de medos porque que a pessoa não faz acontecer, tá? Eu tenho medo, Michele, porque as pessoas vão rir, que as pessoas vão falar de mim, porque a minha família vai dizer, viu, eu falei, pode não fazer. Eu tenho medo porque eu vou me sentir humilhada, eu tenho medo de depois eu ter que começar tudo de novo, eu tenho medo de perder dinheiro. Qual é o medo? Você fracassar, o que pode acontecer, tá? As crenças limitantes, que daí nós ficaríamos aqui dias falando sobre crenças limitantes. As crenças limitantes são pensamentos que você tem, que você acredita como verdade, mas que na verdade são uma ilusão, são uma verdade só para você. Se você mudar essa verdade, se você ressignificar isso, dar um outro significado, você vai ter um outro tipo de crença. Você vai começar a trabalhar as crenças fortalecedoras. Elas não vão te limitar, você vai criar crenças ou vai ativar que já estão aí guardadas em você, crenças positivas, boas. Porque lembre-se, pensamento gera sentimento, sentimento, comportamento gera ação, e ação gera resultado, tá bom? A Verônica colocou aqui, eu era distraída e procrastinadora ao extremo. O coach para mim foi um divisor de águas, evolui muito, gratidão a Michelle. Eu que agradeço, né? A Vê está comigo já há anos, a Vê fez o processo do coach, depois a Vê foi para o Mulheres em Movimento, e hoje a Vê faz mentoria para ajudar outras pessoas. Olha que incrível, gente. Tá? Olha que legal. E não, realmente ela é incrível, né? A Vê é maravilhosa, eu me paixão. Não se sentir merecedora, às vezes você não sabe, mas é uma crença limitante. Por que eu não mereço? E por que eu não mereço? Então, quanto mais coisas eu faço, mais o meu cérebro entende, o meu ser entende que eu mereço. Eu mereço porque eu estudei bastante, eu mereço porque eu fiz acontecer. Agora, quando você não faz, o que o seu cérebro vai dizer? Tu não merece, tu não faz, tu não termina, tu começa e não termina, tu não tem uma atitude, tu não tem uma ação, e aí tu começa a dizer, não mereço.
Agora, se eu faço assim, não, eu mereço, porque eu abri mão de um monte de coisa para isso, tá? Eu deixei de fazer outras coisas para isso, eu foquei nisso, eu fiquei de madrugada fazendo isso, seja uma campanha de oração na madrugada que você fez, ou que você ficou estudando na madrugada, muitas vezes assim como eu. Enfim, você começa a dizer, eu mereço por causa disso, 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 disso. Então você tem que buscar na sua mente as coisas que você fez para dizer, não, realmente eu mereço. Porque a luta, gente, não é externa, a luta é interna. Você luta com você mesmo. Aqui, ó, você luta com a sua própria mente, entende? Então, quanto mais conhecimento você tem e autoconhecimento, mais você vai expandindo a sua consciência, mais você vai entendendo, você vai praticando, você vai mudando e você vai evoluindo. Isso é evolução espiritual. É o seu ser evoluindo. Porque quando você evolui, você é melhor pessoa, não só para você, mas para as outras pessoas. Pessoa feliz não incomoda os outros. Mais feliz você é, menos você é chata, né? A gente costuma dizer isso, aquela pessoa é chata, mas tu for ver, a pessoa precisa de cura interior, precisa evoluir, ela não se percebe, ela não se observa, ela não sabe que ela é inconveniente, ela não observou isso ainda nela. Então, quanto mais nós evoluímos para a gente, automaticamente a gente começa a atrair pessoas, porque ninguém quer estar com pessoas chatas, a gente quer estar com pessoas agradáveis. E aí a gente atrai, porque as pessoas, isso é magnético. As pessoas querem estar com pessoas que têm coisas boas para falar, que se sentem bem, né, que vibram coisas boas. E automaticamente você vai atrair isso para a sua vida. Então, isso é uma evolução da reciclagem no Brasil. Então, assim, é inspirador, né? A gente precisa se inspirar nisso. Então, imagina se o Geraldo Rufino, na primeira vez que ele faliu, ele não continuasse. Ou eu, né? Eu tive várias empresas, tive lavanderia de roupa, tive as cafeterias, tivemos uma empresa distribuidora de vinhos e chás. Então, se eu não desse certo alguma coisa, tivesse desistido, até mesmo nessa minha área, quando eu comecei, ninguém sabia o que era coach na cidade, ninguém não, né? Bem poucas pessoas, diria 2%, 1%. Então, quando eu comecei numa cidade pequena, eles não sabiam, o que é esse coaching? Ninguém entendia. Então, assim, foi desafiante para mim, né? E as pessoas ficaram chateadas porque a cafeteria era maravilhosa, elas queriam continuar, tem um lugar para ir. E aí ainda vem esse coaching que eles nem sabiam o que era. Então, assim, eu sofri algumas pedras jogadas, mas eu continuei ali persistente porque eu tinha um desejo ardente de fazer aquilo que eu faço hoje, tá? E eu não tive medo de se repetir o passado, porque eu entendia que tudo é experiência, tá? Que mesmo que eu tenha fracassado algum dia, não quer dizer que eu vou fracassar de novo. Mesmo que se hoje nada desse certo, eu montaria algum outro negócio, faria alguma outra coisa, porque eu entendo que conforme a gente vai passando o tempo, se eu estou estudando, se eu estou buscando, se eu estou lendo, se eu estou fazendo, eu estou melhor. Se eu estou melhor, eu vou chegar cada vez mais na excelência. Eu não falo perfeição, mas na excelência. Então eu sei que cada vez vai ser melhor, porque eu tenho um lema que hoje eu sou melhor que ontem e amanhã eu vou ser melhor que hoje. Então esse ano eu estou muito melhor que o ano passado, o ano que vem eu vou estar muito melhor que esse ano. Eu já visualizo que daqui a 5 anos eu vou estar mais power ainda, eu vou estar voando, né, conseguindo alcançar muito mais mulheres nesse mundo afora, que esse é o meu desejo, poder levar essas mensagens para um maior número de pessoas, tá? E claro, também viver os meus desejos ao meio disso tudo, né? Então vamos lá. Faça a lista de triunfos. Essa é a sua missão. Gratidão nisso, gratidão mesmo. Isso me motiva bastante. A Mariana, eu te amo, tá, Mari? Ainda falei de ti essa semana com a Camilinha. Fui lá na loja da Camilinha, ela falou de ti. Coisas boas. Faça a lista de triunfos. A nossa memória, infelizmente, porque viemos de novo, mais uma vez vou lembrar você, porque a gente vem de padrões negativos que a gente viu, ouviu na nossa história. A nossa memória, ela costuma sempre focar nas coisas negativas. E aí, por causa da ansiedade, ela foca naquilo que ela não tem. Eu quero, ainda não tenho. Ela foca nisso. E ela esquece do que ela queria um dia no passado, que ela conquistou e não está valorizando hoje. Eu queria tanto tirar minha carteira de motorista, eu quero tirar minha carteira de motorista. Mas será que depois que ela tira, ela vai lembrar daqui a um ano que aquilo era muito importante, que ela conquistou e que ela é uma vencedora? Ela esquece. Então a gente precisa fazer essa lista de triunfos, tudo que foi um triunfo para mim. E o cuidado, meninas, tá? Cuidado, porque eu vejo muita gente falando de triunfos materiais, porque ela não consegue mensurar
as conquistas dela emocional, mental e espiritual. Ela só consegue mensurar, medir conquistas financeiras. Ah, é porque eu tenho uma casa, ah, é porque eu tenho um carro, porque eu tenho um terreno. Tá, mas o que tu evoluiu como pessoa? O que tu evoluiu na espiritualidade? O que tu curou? O que tu melhorou? O que tu mudou? Ela não vê isso como um triunfo, porque para ela tem que ser palpável, e coisas abstratas ela não consegue medir. Eu vejo muito isso. E aí eu tenho que estar buscando isso junto com elas nos processos, nas mentorias, para elas verem o quanta coisa elas já alcançaram e triunfaram. E, na verdade, eu sempre também pergunto, tudo que você deseja muito, que você quer, você vai conseguir. Porque se a sua alma deseja, é porque você, o seu espírito, enfim, você precisa passar por aquela experiência. Você veio para passar por aquilo ali. E você não vai descansar enquanto não passar. E você vai criar uma estratégia, você vai buscar um recurso. Só que às vezes você não vai atrás disso porque você não deseja ardentemente. Sabe por que você não deseja ardentemente? Porque falta autoconfiança. Quando você vai pensar, você diz, ah, mas eu isso, eu aquilo outro. Quando, ah, eu quero tanto aquilo, ah, mas quem sou eu, né? Da onde é tão difícil? Jamais eu vou conseguir esse dinheiro, jamais eu vou conseguir passar esse curso. Olha, entendeu? Agora, quando você tem autoconfiança, você visualiza e você nem pensa que você não pode, que não é merecedora. Não, já trabalhou tudo isso em você. Né? Eu já sou merecedora, já sou power, já sou top. Você visualiza aquela energia expande, aquilo aumenta, e quando você vê, pá, você conseguiu, você conquistou, você realizou. Faz sentido isso para vocês? Gente, fica aqui, faz uma forcinha, eu vou dar agora uma acelerada para a gente poder fazer a nossa, para trazer aqui a novidade, não, o presente para vocês, tá? Porque é incrível realmente. E eu, para variar, né, acabei me estendendo, porque eu me entrego muito, eu quero falar muito, eu quero entregar muito, quero compartilhar muito, e às vezes são detalhes que são importantes. Digita aqui no chat se faz sentido para vocês, se estão gostando, porque se eu for abrir aqui vai demorar mais, então no final eu abro lá no final para a gente poder focar aqui da continuidade e acabar daqui uns 15, 20 minutos talvez, tá? Então digita aqui para mim até agora, para eu não me sentir aqui sozinha, para eu ver que estão interagindo, para eu saber que não dormiram, que não fugiram, que não estão vendo novela. Ai, volta para cá, se permite esse momento. Acordada aqui, a Thaís está acordada. Muito bom, amando, que legal. Já tire uma foto aí, né? Não sei, já tira uma foto aí, me marca depois lá nos stories. Olha, eu fazendo aqui já a minha propaganda, né? Para que a gente leve essa consciência para outras mulheres, porque muita gente às vezes não sabe o quanto isso aqui é importante, né? Se sabota e não está aqui hoje, então me ajuda a compartilhar, porque vai ter mais aulas no futuro. Não dessa aula não vai ter mais agora, tão cedo não vai ter de outros temas, tá? Porque esse agora é especial para o próximo ano. Mas para que as pessoas vejam, porque muita gente só se motiva quando o outro fala, só acredita quando o outro fala, né? O ser humano é assim, ele gosta de saber o que o outro pensou, o que o outro fez, para ele poder fazer também. Faz muito sentido, fantástico, não dá para dormir. É isso aí, Raquel. Bate em você, ó, meu cachorro pulou, tadinho aqui, levou um susto. Bate aí em você e diz, volta para cá, vamos lá que tá uma delícia. Não tenha medo do passado, decide tudo isso que eu falei agora e aprenda a dizer não, tá? E esse aprenda a dizer não, eu até vou passar mais para frente, onde fala de foco, tá? E aí o foco ele fala, o foco ele fala que tem essa parte aqui do aprender a dizer não. Aqui, já estamos aqui. Olha só que legal. Isso aqui parece simples, né, gente? Mas eu guardo isso aqui há muito tempo comigo, por quê? Porque quando eu comecei lá no desenvolvimento humano de coaching, Bruninho, dá uma atenção lá no grupo, tá? Elas estão chamando lá no grupo e eu não sei o que está rolando lá, mas dá uma atençãozinha lá. Eu tenho o Bruno, gente, tá vendo? Olha que chique, né? Meu assessor, meu amigo já, meu braço direito, tá aqui comigo, querido. Gratidão imensa, tá? Bote uma palminha aí pro Bruno. Gente, pensa que pessoa legal. Bota a palminha aí pro Bruno e diz assim, eu quero um Bruno na minha vida. Vou criar um Bruno, vou atrair um Bruno aí pra minha vida para me apoiar também nas minhas coisas. Eu costumo dizer que para tudo tem uma pessoa, tá? E quando a gente não sabe, a gente procura quem sabe, para apoiar a gente, e a gente juntos é mais fácil. Porque hoje eu tenho uma equipe enorme, terceirizada, que eu digo, né, de parceiros, que me ajudam em tudo.
Então, e eu costumo dizer que eu abençoo a vida das pessoas também, né? A gente não pode querer fazer tudo sozinha, até porque tem profissional para tudo. E quanto mais eu abençoo essas pessoas, mais eu vou ser abençoada também. É escassez, gente, é pensamento de pobre você querer fazer tudo sozinho, tá? Não pense assim. Pense que você vai abençoar alguém e você vai ser abençoada também. Então, busque parceiros, pessoas profissionais para apoiar você, para fazer as coisas. Até porque você é boa em algumas coisas, não em tudo. E você não tem que ser boa em tudo, porque daí você vai se distrair, você vai perder o seu foco e você vai deixar de fazer aquilo que realmente é a sua missão, aquilo que realmente você é boa, ok? Eu aprendi isso há alguns anos e eu trago para minha vida, tá? A Ingrid falou que são ótimas as aulas, linda, o depoimento da Ingrid que tem. Gente, a Ingrid tem um vídeo lá no meu Instagram, do Mulheres em Movimento, e o vídeo da Ingrid é de chorar, realmente transformador. E ela está aqui com a gente. Então, ó, anos atrás eu usava essa imagem aqui para explicar simples, mas o que é o foco. A gente precisa aprender a dizer não, e estava lá no post ali anterior, no post não, né? No slide anterior, estou confundindo. Aprender a dizer não. O que acontece? Você está fazendo uma dieta, aí a pessoa fica te convidando para comer pizza, você precisa dizer não, tá? Muitas vezes o seu planejamento não anda porque você diz sim para todo mundo. As pessoas te chamam. E as pessoas já também sabem a quem pedir. Elas pedem para aquela que justamente sabe que não vai dizer não. Entende? Então aprenda a dizer não, se coloque em primeiro lugar, foque naquilo que realmente é importante para você. Ah, Michele, mas eu não sei dizer não. Eu vou te dizer por que você não fala não. Geralmente, você não fala não porque você tem medo que a outra pessoa fique chateada, você tem medo que você seja julgada de ruim, você tem medo que a outra pessoa depois te rejeite, você tem medos, né, do que vai acontecer se eu disser não. Ou então você ainda não trabalhou o amor próprio o suficiente para se colocar em primeiro lugar e sempre achar que o outro é melhor que você, que o outro é mais importante, que as coisas dos outros são mais especiais e importantes do que as suas. E não são, ok? Sem medo. E aí, outro aspecto importante nessa questão de aprender a dizer não, não é o que você fala, é como você fala. E essa semana eu fiz uma postagem sobre isso e ainda tem um comentário lá que eu expliquei isso para a menina. Ela estava no grupo, mas acho que ela não está aqui assistindo até, uma querida, como é que é o nome dela? Enfim, esqueci agora o nome. E aí, o que acontece? Você, muitas vezes, quer dizer não, né? Mas tem essa dificuldade. Então, analisa qual é o medo que está por trás, analisa se está faltando amor próprio aí. E aí, se você ficar dizendo sim, as suas coisas sempre ficam para depois, você não vai ter foco, tá? Então, é super importante. Então, como? Da melhor forma possível. Você fala de uma forma educada, você explica, ok? O tom de voz fala muito, a linguagem corporal fala. Ah, Michele, porque as pessoas ficam brabas quando eu digo não. Mas por que as pessoas ficam brabas com você e não ficam com a fulana? Ah, por quê? Porque talvez você não percebeu, mas talvez a sua linguagem corporal é um pouco ríspida, talvez da forma como você fala é um pouco dura, um pouco racional demais, e a outra pessoa interpreta mal. Então, tente falar, busque, tentar não, porque tentar é pesado, né? Mas busque falar de uma forma onde você se sinta bem. Quando você sabe que você falou da melhor forma possível, o problema daí já não é mais seu. Como a pessoa vai interpretar depois, aí já é um problema dela. Se ela vai levar para o sentimento dela, isso já não é com você. Mas você fica tranquila quando você sabe que você falou da melhor forma possível. Entende? Aí você fala da melhor forma possível, como a outra pessoa vai interpretar, isso já é com ela. Porque você não vai mudar o outro, você não vai entrar no sentimento do outro, nas crenças do outro, na vida do outro, tentar mudar a forma como ela vê o mundo, tentar mudar a forma como ela interpreta os não na vida dela. Isso não é seu. Isso não tem a ver com você. Entende? Então você está só se prejudicando. Outra coisa, eleja 3 prioridades diárias. Lembra que eu falei que hoje a minha prioridade a partir do meio-dia era vocês? Estou aqui. Nós temos que ter 3. Quando faz aquela lista infinita de coisas, você geralmente acaba se perdendo e daí à noite ainda se cobra. Aqui, ó, aqui para você, ó, que fica fazendo lista enorme, não dá conta e ainda fica se cobrando com o chicotinho dizendo que você não dá conta. Claro que não vai dar conta. Você é ser humano e é humanamente impossível fazer tudo. Faça uma coisa de cada vez. Por quê?
Porque já foi também constatado que quando nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue focar. E já foi constatado que quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e quando eu faço uma de cada vez, ao mesmo tempo, você se engana achando que várias coisas ao mesmo tempo você vai ganhar tempo. Não. Porque quando eu faço uma de cada vez e estou focada, eu não preciso voltar para fazer. E o tempo é o mesmo. Eu peguei o mouse, eu peguei a caneta, eu peguei o livro. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, pegar os três ao mesmo tempo. É igual. Só que a mente está te enganando, dizendo que você vai ganhar tempo se fizer várias coisas. Não, faça uma coisa de cada vez, porque tu tem foco. Aí está praticando o teu foco. Quanto mais você pratica, mais você está presente no aqui e agora. Quanto mais você está no aqui e agora, menos você está no passado sofrendo, se lamentando, e menos ansiosa está no futuro, porque você vai aprender a estar no aqui e agora. Beleza? Coloca aí, beleza. Desde já, Minas, parabéns para vocês que estão aqui nessa aula, tá? Parabéns que você fez um esforço para estar aqui. Eu sei que hoje falta 2 dias para o Natal. Você é mãe, você é esposa, você é amiga. Enfim, talvez quisesse limpar a sua casa para esperar o Natal com a casa limpa. Talvez quisesse fazer uma compra. Talvez quisesse deixou de ir em algum lugar para estar aqui comigo hoje, tá? Mas isso é muito importante para você. Parabéns porque você se deu esse momento. Isso significa que você já está despertando para uma nova consciência. Isso significa que você já está se colocando em primeiro lugar. Isso significa que você já está entendendo a importância de organizar a sua vida, o seu futuro, as suas coisas, tá bom? E aí, agora sim, tá? O que vai acontecer, meninas? Eu não vou passar agora pergunta a pergunta para vocês, tá? Mas vocês têm material e as perguntas do planejamento vocês depois vão ler e vão responder, tá bom? Para dar tempo de eu fazer tudo. Mas lembre-se que a flexibilidade é muito importante para algo que não é muito importante para mudar algo que não deu certo. A flexibilidade no planejamento, eu diria, Fala, que Tati. ela é a Ainda tô competência, uma das acordado. competências principais. O... Por quê? Tem gente que faz um Fala, planejamento que tem Tati. que ser Valeu exatamente pela igual. Ela não resposta. entende que vai ter uma Então, a diversidade, ela não entende minha que ela mudou, ideia o clima mudou, as coisas mudaram, inicial ela precisa seria uma ajustar, contratação ok? mesmo, Então, ser um seja funcionário flexível e para tal, mudar. e Mas, para isso, você precisa ficar estar atento. responsável por essa Você precisa área, acompanhar o né? seu planejamento. Você E precisa aí, medir lá, dar o, uma no olhadinha de caso, o novo, o que marketing da precisa melhorar empresa, aqui, né? ajusta um ponto É um ali. desafio Ser assim que eu flexível. Porque gostaria tem de pessoas ter que são teimosas, não para mudam provar mesmo nada, tem que ser daquele jeito, aí não dá certo, e se eu ainda fica consigo chateado. fazer e Então, a tudo mais, flexibilidade, né? para tudo a Para, flexibilidade, né? enfim, Ser para é uma flexível. coisa. Mudar e alterar para adequar ao que está acontecendo. Fala, Sim, nós Tati, precisamos obrigado mudar pela para resposta. poder adequar ao E momento que está o que eu acontecendo. penso, Esse né? ano foi mais do que A minha exemplo ideia disso, principal. de que nós tivemos que nos Primeira ideia, né? adequar Minha a essa primeira ideia situação, seria uma ok? Então a gente contratação precisa mesmo, ser flexível. né? É E um quanto desafio que mais a eu gente quero ter, desenvolve a assim, meio que flexibilidade, ser melhor vai ser para nossa responsável vida em pelo vários marketing de uma aspectos. empresa, né? Deixa eu ver o próximo. E você E falando aí que aqui gosta de tem, ó, trabalhar aí e tudo mais, tudo que a demora gente um pouquinho viveu, porque eu né? clico Me dá no slide. bastante Lembre-se que a ânimo de, assim, flexibilidade é muito de ser uma importante para empresa bacana e mudar. tudo Não, mais, já né? passou. E Aqui. a minha E aqui o que é uma ideia meta? Tá? principal Meta, M-E-T-A. seria uma Tá? Aqui não contratação, ficou bem embaixo um do né? outro, como eu Não gostaria sei aqui, as se letrinhas da como meta, que o mas a pessoal meta. fala, Ela é como o mensurável, você pessoal tem que pensa sobre isso medir. aí e tal, que Tá? vocês Por que falaram medir? que Aonde você eu me estou, disse, aonde eu aliás, quero chegar? Ah, que uma Michele, pessoa só falta talvez não daria 40% ao meu conta, objetivo. Já trabalhei pelas 60%, Michele, atribuições falta só ali. 40%. Claro, Isso é o depende do gap, volume tá? A de gente chama de trabalho, né, gap. de Aonde eu estou, aonde eu cada quero chegar, eu preciso função, digamos medir. assim. Quem não Mas eu pode medir, acredito que não seja pode possível, alcançar. né? Então você Tendo tudo precisa saber aonde organizado e você tal, está para medir acho que seja conforme o tempo possível. vai passando. E eu E faço isso essa às questão do vezes com algumas clientes, portfólio, porque eu eu pergunto, vou tá? tentar O que reunir que o tu máximo evoluiu de essa coisa que eu semana? tiver, Você né? estava lá em 20%, você está quanto Eu agora? acho Ah, que eu não tenho Michele, agora eu muita estou coisa 40%. relacionada A gente faz a roda da vida às vezes no a começo e a roda da SEO, vida no né? final. Mas Esse os gap anúncios eu ainda é tenho mais o extraordinário. Tu vê Facebook, o que Google eu não ela tenho, né, evoluiu, é para um mostrar. gráfico. Se Então eu tu vou tentar precisa reunir o que eu medir, porque tiver, senão também tu né? desanima, tu se desmotiva e tu nem percebe o Tipo, não quanto tu sei se eu te evoluiu, passo ou tu passo tá? para alguém, Específica, quanto né? mais específico, E aí melhor. tu me Eu quero dá uma assim, direção aí desse se eu mando para jeito. ti, Como que tu quer alcançar? Eu quero se eu assim, devo assim. falar com alguém Especifica já, ou bem se as tu faz esse cores, meio de campo tudo. Se para você puder mim, escrever tudo, né? melhor ainda. O que que tu O me tempo, indica né? fazer? Às vezes a pessoa ela coloca uma meta, assim como eu falei ali da Nina. A meta da Nina é uma meta mais ousada que requer mais anos. Não quer dizer que não possa acontecer mais cedo, mas, né, estatisticamente,
tem ali as contas que a gente faz, e aí tem um tempo para te alcançar aquilo ali. Então, eu preciso saber o tempo. Eu vou demorar 6 meses, vou demorar 1 ano, vou demorar 2 anos? Quanto tempo eu preciso levar para isso? E se você não coloca uma data, um tempo, o seu cérebro vai procrastinar. Gente, eu tô há anos nisso, e sabe que tem pessoas que me chamam há 3, 4 anos, eu juro que eu estou falando, tá? Há 4 anos tem gente que me chama e fala assim, ó, eu não sou eu que falo nada para a pessoa me chama e fala, ó, ai, Michele, o ano que vem eu vou fazer uma coisa contigo. Ai, Michele, o ano que vem eu vou fazer um processo de coach contigo. Ah, Michele, o ano que vem eu quero fazer um cursinho de R$ 100 que seja contigo. E até hoje a pessoa não fez. Mas será que a pessoa colocou no papel aquilo como prioridade? Será que a pessoa colocou aquilo no papel como, né, planejou aquilo ali? Então, o que está acontecendo? Se ela não colocar no papel, se ela não tiver como prioridade aquilo, se ela não se organizar, não vai fazer. É como tudo na nossa vida. Então, a gente precisa ter o tempo, ok? Senão a nossa mente dispersa. Alcançável. Eu posso alcançar? Isso é alcançável? Não adianta você querer alcançar algo grandioso em um tempo pequeno, entendeu? Então, isso tem que estar claro para você. E planejando agora os seus próximos 12 meses, aí agora sim vai ter as perguntas para você se fazer, tá? Aí aqui, ó, qual o seu principal objetivo nos próximos 12 meses? Qual é o principal? Eu, Michele, todos os anos, eu trabalho todas as áreas, mas tem uma área principal, tá? Que eu escolho. Esse ano de 2020 foi a minha área espiritual. Mesmo indiferente de saber se tinha pandemia ou não, porque eu escolho em dezembro. Então, esse mês eu já escolhi qual é a área que eu vou trabalhar ano que vem. Pode ser uma área diferente? Pode. Pode ser a mesma área? Pode, tá? Então, o ano passado, eu trabalhei a minha área do trabalho. Então, eu acordei com a minha família, que seria um ano que eu levaria o Mulheres em Movimento para as cidades. Teve gente, épocas de eu ter saudade da minha casa. Teve épocas que eu fiquei 4, 5 fins de semana direto fora. Ou era dando curso, ou era buscando algum curso para mim, tá? Então, ou dando treinamento, e geralmente é mais fim de semana. Então, a minha família já sabia que era um ano que a gente ia trabalhar o trabalho, ia trabalhar a prosperidade, o financeiro. Então, esse ano é um ano que eu me doei muito, né? Tanto que estou me doando aqui para vocês, porque era o meu ano do espiritual. É um ano que eu trabalhei a doação, eu doei muito, dou até hoje, dou outras coisas também, as cestas básicas mensalmente, enfim, tá? Então, é meu ano espiritual. Então, escolha qual é a área. Vai ser relacionamento, vai ser financeiro, vai ser família. Então, você não quer dizer que você não vai trabalhar as outras, mas tem uma principal que, nesse momento da sua vida, ela precisa de mais atenção, tá bom? E automaticamente eu também trabalhei a minha família, porque eu acabei ficando em casa muito com eles, né? Então, ano que vem, passando a pandemia, eu já falei, ó, ano que vem eu vou voar de novo, porque nesse ano nós ficamos muito juntos, esse ano, então ano que vem eu já posso dar uma voada de novo. Qual é o estado que você está hoje, onde você quer chegar? O GAPE, quem que vai apoiar você? Lembre-se, quem, qual, como, o quê? As perguntinhas estão aqui, gente, ó. Quem vai apoiar você? Qual vai ser a sua disciplina diária para alcançar isso? Importante, tá? Nós temos uma disciplina diária. Se a minha meta, se o meu planejamento, o meu foco é a espiritualidade, eu tenho que estar focada em fazer minhas orações diárias, em ler as minhas coisas diárias. Eu gosto disso. E esse é o momento que eu estou trabalhando isso. Então, é diário, entende? Lembra que eu falei, o que você quer, você tem que ler, ouvir, escutar, agir sobre aquilo ali. Por isso que é importante você ter mais. E as suas outras áreas, muitas vezes, não estão bem por causa de uma. Uma área ruim afeta todas as outras. Se a sua área emocional tá ruim, o resto também não tá legal, tá? Porque daí vai reverberar, né? Vai acabar respingando nas outras áreas. Então, escolha uma área principalmente. Qual vai ser a disciplina diária? O que você precisa aprender que pode te dar esse aprendizado? Então, a gente tem que buscar um aprendizado, talvez, né? Eu não sei, mas alguém sabe. Quem sabe? Lembra? O que? Alguém? Quem? Como? Onde que eu vou buscar isso? Ah, Michele, eu preciso de liderança, vou buscar liderança. Preciso de um treinamento de falar em público. Hoje eu dou também treinamento para a pessoa falar em público, para fazer vídeos. Então, precisa disso. Eu tenho clientes que me procuram e eu dou treinamento personalizado. Só para elas. Eu fico um sábado inteiro com ela, ensinando ela a fazer vídeos, a falar em público, como se portar, para dar palestras, como montar uma palestra,
como montar um grupo, como dar um treinamento na empresa, eu fico o dia inteiro ali, e é muito bacana. Então, elas vão tendo noção do que elas precisam desenvolver naquele momento, tá? Então, pensa aí, o que você precisa desenvolver agora para o seu negócio ou para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional, tá? Qual são os hábitos ruins que você precisa renunciar? Aqui a menina que faz para mim, que eu falei para vocês que eu terceirizo, né? Não faço tudo sozinha. Então, eu tenho uma menina que faz os slides para mim, e faz a digitação. Ela botou aqui 2 vezes tristeza, tá? Mas, enfim, ó. Tristeza, distração, preguiça, amizade tóxica. Eu vejo também que tem pessoas que têm um hábito emocional de que as pessoas tenham pena dela. E aí ela nunca consegue falar que ela tá bem, porque na mente dela, se ela falar que ela tá bem, as pessoas não vão sentir pena. E se as pessoas não sentir pena, não vão fazer por ela. Olha só como faz sentido. Isso é um hábito emocional, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado, porque isso te leva a uma tristeza maior. Ah, Fulano, tu fez tal coisa. Mas eu não tô legal. Foi só 2 dias, depois eu voltei de novo. A pessoa fica naquela vítima, naquele papel de vítima, porque ela tem medo que se ela fizer um papel de empoderada, ela tem medo de não ter apoio, das pessoas não dar a mão para ela. E mal sabe ela que isso está afastando ela das pessoas. As pessoas hoje cada vez mais estão fugindo de gente assim, né? Quanto está comprometida, a não ser profissionais que precisam lidar com esse tipo de pessoa. Mas se tu não é um profissional, tu não consegue dar volta. Já vi gente querendo dar uma de psicólogo e acaba ficando sugado igual uma uva passa, e já aconteceu muito comigo. Na época que me chamava, e eu queria ajudar, e quando eu vi, eu estava só a caveira, sem energia, de tanto apoiar o outro, e não resolvia. Né? Muitas vezes a pessoa precisa fazer um processo, precisa ir mais profundo, não é cuidados paliativos, né? Enfim, quanto está comprometida com o seu resultado? Se você está comprometida a 50%, você vai dar 50% de energia, o seu resultado vai ser 50%. Se você está comprometida 100%, você vai dar o seu 100%, o seu resultado vai ser 100%. Isso é uma métrica, não falha. Aí, como que você vai gerenciar o seu tempo? Lembre-se, tempo hoje, ele é o principal recurso para você conquistar coisas. Então, qual é o seu tempo? O que você vai gerenciar? Aí volta lá na organização, desde fazer uma geral na sua casa, para não perder tempo ficar limpando bibelô e coisinha. Tudo bem, né? Eu respeito quem gosta, um dia eu já gostei disso tudo, mas eu entendi que aquilo ali tirava meu tempo, tá? Então, a Adriana tá rindo. Eu já fui colecionadora de um monte de coisa, tá? Mas eu entendi que aquilo ali tinha coisas que era mais importante, tá? Eu Então, já eliminei os bibelô. como que você vai gerenciar o seu tempo? E aí, o que que você quer para cada área? Muito importante. O que que eu quero para minha área do trabalho? O que que eu quero para minha área financeira? O que que eu quero para as relações? O que que eu quero para minha cultura? O que que eu quero para minha parte espiritual? O que que eu quero para minha família, tá? Coloque uma coisa em cada área, tá? Quem eu quero me tornar nos próximos meses? A Nina, quando falou nisso, eu me lembrei dessa pergunta que eu trouxe para vocês. A Nina falou que queria se tornar uma pessoa, né? Ela falou uma palavra que me fugiu, não sei especificamente, mas a Nina falou que queria se tornar alguém diferente, melhor, enfim. Quem que você quer se tornar em 2021? Ah, eu quero me tornar uma mulher mais conectada, né? Eu quero me tornar uma mulher com autoliderança, eu quero me tornar uma mulher mais sensual, quero me tornar uma mulher mais carinhosa. Sei lá, você vai escolher na sua área. Quero me tornar uma mulher mais flexível, né? Com mais fluidez, menos rígida. Quero me tornar uma mulher mais organizada. Quem você quer se tornar, tá bom? A minha melhor versão, que né, se fala muito hoje da minha melhor versão, tá? Então, agora, meninas, vamos lá, então. Vamos instalar tudo isso que você aprendeu no seu subconsciente? Coloca aí sim, tá? Vamos agora praticar tudo isso, deixar tudo isso guardado no seu subconsciente? Sim, tá. Você acredita que é importante que você absorva ainda mais esse conteúdo? Você acredita nisso? Você acredita que a sua mente tem poder? Você acredita que nós somos aquilo que nós pensamos? Você acredita que nós somos aquilo que nós acreditamos? Ok.
Então, eu vou fazer uma breve explicação para vocês, para a gente, então, chegou o momento da cereja do bolo, tá? Mas depois disso, eu tenho mais uma surpresa que vai ficar a cereja do bolo com calda. Então, depois dessa prática que eu vou fazer agora com vocês, que é esse presente para vocês, vocês continuem aqui, porque tem a cereja do bolo, tem a calda para fechar com chave de ouro esse workshop, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o nosso subconsciente é 95% e nosso consciente é 5%. Então, você nunca deletou nada, você simplesmente guardou, tá tudo guardado. Você fez downloads de tudo que você passou na sua vida e tá tudo armazenado. Só que a única forma de nós acessarmos esse subconsciente e lembrar de coisas que a gente acha que esqueceu para sempre é a gente relaxando profundamente, tá? Fazendo meditação, onde nós deixamos esse consciente que fica ali tentando racionalizar, esse consciente é como se fosse um guarda que fica ali e não deixa a gente colocar as coisas que a gente quer, e a gente não tem consciência também do que está lá dentro. Então, quando a gente faz uma meditação profunda, a gente relaxa profundamente, esse guardinha, ele fica relaxado, ele fica paz e amor. E aí, enquanto ele dorme, esse guardinha, a gente entra no subconsciente e instala as coisas boas lá. Porque é o subconsciente, na verdade, que faz a gente se comportar como a gente se comporta. Nós dependemos praticamente do subconsciente, porque nós somos 95. Então, se eu instalo coisas boas lá, são coisas boas que vão vir, ok? Faz sentido para vocês? Faz sentido isso aí que eu estou falando? Porque a gente se comporta ruim, pensa ruim, sente ruim, porque a gente instalou, infelizmente, inconsciente, a gente instalou coisas ruins que estão guardadas no subconsciente. Então, eu tenho que instalar coisas boas também, tá bom? Então, agora, eu vou convidar vocês para fazer uma meditação. Quem quer fazer uma meditação, quem vai se permitir, digita aqui sim no chat, tá bom? Eu vou ler aqui e aí vocês vão fazer essa meditação. Só precisamos mentalizar o melhor. Faz sim, sim, sim. Ótimo. A Mônica está aqui, minha cliente, a Clarice, a Verônica já fizeram meditações comigo. Não sei mais quem está aqui, a Nina, não me lembro se já fez. Então vamos lá. Escrever, mas sim. Se a minha filha deixar, então tá. Olha só. Então, assim, eu vou pedir para que vocês agora busquem estar mais possível aqui agora consciente, nesse momento, tá bom? Vou pedir então para que vocês fechem, vocês podem fechar os olhos, digita aí para mim, depois vocês fecham, mas digita que sim para eu saber. Ok? Vocês conseguem manter o corpo solto? Descruzem as pernas, descruzar os braços? Consegue descruzar as pernas e descruzar o braço para estar relaxada? E soltar suas mãos em cima da sua perna? E se você consegue encostar agora, assim como eu estou encostada aqui, ó, encostar o seu tronco, as suas costas na cadeira. Consegue? Isso. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e eu vou ler a meditação para vocês. Fechem os olhos e respirem fundo agora, profundamente, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Ok? Mais uma vez, respira profundamente, inalando e soltando para oxigenar o seu cérebro. E se mantenha de olhos fechados, ok? Eu vou pedir para que você deixe suas pernas soltas, suas mãos soltas. Continue com seus olhos fechados, respirando pelo nariz e soltando pela boca. E a partir de agora, tudo que você ouve, permite você relaxar cada vez mais. E procure fazer o máximo possível o que eu estiver pedindo. Eu gostaria que você agora levasse atenção para seus olhos, para suas pálpebras, e relaxando cada vez mais. Sinta-se à vontade e sinta seus olhos pesados e relaxados. Isso, muito bem. Eu gostaria que você agora sinta a vontade de ficar com os seus olhos bem relaxados e pesados e soltos.
E apenas quando eles estiverem bem relaxados é que você pode tentar abrir para provar para você mesma que você consegue relaxar. Isso pode parar de relaxar agora e imaginar que você está talvez numa escada rolante, ou no elevador, ou em alguma coisa que faça você descer cada vez mais e se sentir mais relaxado. Imagine que você vai descendo e quanto mais desce, mais o seu corpo vai relaxando. E quando eu pedir para você abrir e fechar os olhos, você vai se permitir cada vez mais relaxar. Quanto mais você tenta abrir os olhos, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente, tá? Sinta agora o seu corpo tão relaxado como se fosse uma toalha molhada. Ele está totalmente solto e relaxado. E agora, você vai imaginar que você está dobrando esse relaxamento 2 vezes mais, sentindo mais relaxado ainda, profundamente relaxado. Eu não quero que você me ajude, tá? Eu quero que você simplesmente relaxe, cada vez mais. Em determinado momento, eu vou pedir para que você faça uma contagem decrescente de 100. Quanto mais você conta, mais relaxada você se sente. 100, 99, e você vai contando. E você permite que simplesmente, quando você se sentir totalmente relaxada, esses números vão sumir, porque você já não vai mais conseguir contar de tão relaxada que você vai estar. Ok? Então pode começar. 100, 99, mais relaxada. 98, mais relaxada. Isso. Quanto mais relaxada você está, menos vontade de contar os números você tem. Muito bem, continue assim. Agora eu gostaria que você lembrasse de um momento muito feliz na sua vida. De um momento onde você vibrou muita alegria, um momento incrível, que você se sentiu incrível, maravilhosamente bem, que você sentiu muita autoconfiança, muito empoderada, onde seus olhos brilhavam e você conseguiu ver quanto você é especial, quanto você é incrível. E naquele dia você viu a capacidade que você tem, o poder que você tem. Eu gostaria que você trouxesse agora essa energia para todo o seu corpo, esse momento, para todo o seu corpo. E que você sinta essa capacidade, essa felicidade incrível, maravilhosamente bem, sorrindo. Quem são as pessoas que estão ao seu redor, nesse momento de alegria, de felicidade? Quais são as cores? Que cor que esse momento tem? Qual é a música que está tocando? Qual é o gosto desse momento? Olha que incrível. Lembra de tudo isso? Ótimo, muito bem. Agora coloque as 2 mãos no seu peito, trazendo toda essa energia para você, para esse momento agora. E agora eu vou contar de 1 a 5, e no 5 você vai abrir os olhos sentindo incrível, sentindo bem. 1, 2, se preparando para voltar, para abrir os olhos. 3, se sentindo incrível, sentindo maravilhosamente bem. 4, sentindo autoconfiança inabalável, incrível. 5, ótimo. Pode abrir os olhos. Respira fundo, silencia. Vive esse momento, se sentindo bem, se sentindo incrível. Ok. Estão aqui, meninas? Estão aqui comigo? Sim. Ótimo. Conseguiram? Abre o microfone e vê se conseguiram visualizar e sentir esse relaxamento. E agora, continue aí no seu silêncio. E eu vou colocar um vídeo para vocês. Bom?
A gente vai assistir agora um vídeo. Continue no seu silêncio, no seu momento. Eu vou buscar aqui esse vídeo. Estão conseguindo assistir o vídeo? Esse está aparecendo aí para vocês. Aqui não. Não? Então vamos lá. Aqui agora. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estão me vendo, né? Estão conseguindo ver o vídeo agora? Só te vendo. Ele, E o, agora? o Michele, ele fica parado ali nos slides, né? Tem que trocar a apresentação para outra Não, aba. ali. Só um pouquinho, Bruno, só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho que eu vou abaixar aqui que estava o volume junto. Oi, João, por favor. Na verdade, tira o loop daqui, por favor. Na verdade, ali está só a imagem do vídeo, não é isso, é só o loop, eu quero que eu tire. Na verdade, está ali a imagem, porque era para ela colocar o vídeo, ela não colocou, ficou a imagem. E aqui no meu computador eu não consigo mostrar ele aqui, ó. E aí eu tenho que fechar e abrir de novo, tá? Vocês estão me vendo aqui? Deixa eu ver onde é que está o povo aqui agora. Sim. Aqui. Tá, eu vou parar essa apresentação agora para colocar ele, tá? Aí eu faço aqui, para ver se aparece outra apresentação. Aqui.